Fala pessoal, bem-vindos a mais um Joá Podcast. Eu sou o João Carlos. Eu sou o Posidônio. E estamos aqui hoje com a Thalissa e o Matheus, do CNC. Eu queria agradecer por vocês terem aceito o convite. Agradecer também a Monique por ter feito a ponte, ter apresentado vocês. Obrigado. E vamos conversar um pouco, né? Falar sobre a CNC, sobre a trajetória de vocês, projetos futuros e atuais. E posso? Primeiramente, explica pra gente o que é o CNC. Olá pessoal, nós agradecemos o convite também, né? Estamos muito felizes de estar aqui com vocês, trocando essas experiências. Bom, a CNC ela é uma companhia teatral, né? Ela surgiu lá em 2000, nós ainda éramos bem pequenos, faz alguns anos, já vai completar 21 anos. E aí surgiu com essa ideia de teatro cristão, que era, na época, ainda era uma coisa não muito conhecida e não muito aceita, né? Então foi se aprofundando, o nosso líder Kaique Oliveira começou com a peça Jardim do Inimigo, que aí começou a ser conhecida e aí a companhia foi crescendo, porque a demanda foi crescendo, novos integrantes foram entrando. Essa peça foi a primeira? Foi a primeira. Foi em que ano que iniciou? 2000. 2000, né? 2000, lá em Campinas, né, interior de São Paulo também. Através dele, ele escreveu o texto, ele trabalhava num parque de diversões, tem uma história muito linda também de conversão, né, teve um tempo fora e aí ele voltou através da vida da avó dele. E aí começou com essa peça, que é uma das mais conhecidas da companhia que eu ia hoje. falar, a primeira já é uma das mais conhecidas. Sim, na verdade foi o que fez a companhia ser conhecida, né? É a visibilidade. Isso. Massa. E aí começou outras pessoas a entrarem, né? E aí lá em Campinas eles eram uma equipe só, começaram a vender trufas para manter o carro, a gasolina, porque até então não tinha como cobrar manutenção e transporte para ir nos lugares, estava começando, né, na época. E aí foi crescendo. E aí também, em meados de 2000, começou um evento que chama Encontrarte, que é um encontro de artistas do Brasil inteiro para estudar a arte em geral, como teatro, cinema, dança, música, tudo. E aí o Encontrarte era em Campinas, num lugar alugado. Até que a demanda foi ficando tão grande que aí o Kaique pensou, a gente precisa de um lugar próprio, mas a gente não tem dinheiro. E aí ele disse que pesquisou no Google, cidades menos conhecidas de São Paulo, e aí apareceu Ibiúna, que é onde a gente tem nosso sítio hoje. Aí ele foi pra lá, tinha uma fazenda, em questão de tamanho era uma fazenda, mas não tinha nada, era só barro. Muito grande, acho que, como que a gente pode falar isso? Acho que são 150 mil metros quadrados. Caramba. É muito grande, Muito só que mesmo. na época não tinha construção nem nada, mas ainda assim era caro. É um espaço aberto, né? Mas essa pesquisa que ele fez foi questão de custos, foi? Quando menos conhecido, mais barato, na cabeça dele, né? Hoje, Ibiúna já foi bem mais valorizada, que é uma cidade muito linda, uma das maiores de São Paulo, então ela é fria. E muitas pessoas, como é 1h30 da capital, é de fácil acesso, então tem pessoas que têm casa de passeio, enfim, na época não era tanto assim. E aí ele encontrou uma fazenda, /sítio, que era a divisão de uma família, então eles queriam logo vender para dividir, né? Acho que, enfim, não sei se alguém morreu na família, pelo que eu me lembro é isso. E aí ele fez uma proposta sem pé nem cabeça, assim, tipo, o cara não vai aceitar, eu faço em tantas vezes de tanto, e o cara aceitou. Aceitou. Aí ele, Surpresa meu Deus, dele. e agora, né? Aí eu lembro que ele conta que fez um curso de trufa, para fazer trufas, venderam muitas trufas, aí as equipes começaram a se separar e pagou o sítio vendendo trufa de chocolate. Então esse é o início de tudo, né? Então a CNC começou, e aí o Encontrarte, que é esse evento onde todos os artistas do Brasil inteiro vão, cristãos ou não, começaram a ir para Ibiúna, então o sítio começou a se levantar. Dizem que nos primeiros Encontrartes, que acho que foi em 2009, 2010, era só barro, então as pessoas iam fazer aula de teatro, chove muito em Ibiúna, com o pé cheio de lama, sacolinha de mercado no pé. Então o início é muito raçudo, a gente fala assim, né? Mas foi assim que iniciou. E hoje a CNC tomou essa proporção, nós somos uma das maiores companhias teatrais, se não a maior cristã da América Latina, então isso para nós não é questão de orgulho, mas é questão de saber que o teatro cristão tem muita força e a arte cristã tem muita força, e a gente entendeu que
Muitas pessoas de fora dizem que teatro de igreja é bobinho e tal, mas a gente veio com essa visão que a excelência pode estar também, e na verdade a gente crê que Deus é excelente, então tudo que a gente faz para Ele é excelente, e essa é uma marca da CNC em questão da arte também. Muito bom. E o que marcou também o que marcou a CNC é a questão da visão sempre humanitária, né, a social. Então, em 2018, né, depois também, junto dessa luta em construir uma companhia teatral cristã bem com qualidade, né, sempre foi o desejo, com um propósito real. Junto com isso surgiu no Kaique Oliveira, né, o fundador e diretor-geral da companhia NC, o desejo de ir para Angola e realizar um trabalho. Tem toda uma história que ele conheceu Angola muito bacana, 2008, né? 2008, isso. 2008. E aí, 2008 ele conheceu e tudo mais, e entre 2008 e 2009 surgiu esse projeto que é a Aldeia NC. E hoje, graças a Deus, a Aldeia NC tem alcançado muitos angolanos, né? Muitas crianças, muitas viúvas, muitas pessoas. Então, é assim, com muita raça. Por muito tempo, e até hoje, praticamente, o projeto sustentado vendendo camisas, vendendo, enfim... diversas coisas. Peças gravadas. Foi iniciado em 2018 lá, foi? Não, 2008. 2008. E na verdade ele foi para Angola em 2008. E aí em Angola a capital se chama Luanda. E aí ele pensou que ele ia ficar ali, porque o aeroporto internacional Brasil-Angola, você pousa em Luanda. E aí chegando lá ele fez aliança com o pastor da Igreja Evangélica dos Irmãos em Angola. E aí o pastor falou, aqui tem um lugar, tal. Ele falou, não, mas... tem um lugar que chama Bié, que é o coração de Angola, uma província no meio de Angola. Só que o acesso é muito difícil, tem aviões pequenos ou muitas horas de ônibus com uma estrada bem ruim. Ele falou, não, eu sinto no meu coração que é pra gente ir pra lá. E aí o nosso projeto hoje, quando a gente vai, a gente pousa em Luanda, tem que esperar o voo pro Bié ou pegar um ônibus ou um carro de muitas horas de estrada. Então a gente está no meio de Angola, que é o Bié, essa província, e é onde está a nossa aldeia hoje. Chegando lá, ele tinha um terreno também, como foi no início da nossa base, né? E aí ele falou, é aqui, e foi ali, né? Uhum. Começou sem água, começou sem energia, dormia em barraca, muitos animais. Mas hoje a proporção que tem tomado, assim, enche o nosso coração de alegria, porque há pouco tempo a Xuxa esteve lá, a Bruna Marquezine, então... Com essas pessoas de visibilidade indo, o projeto cresceu. Com certeza. E a gente tem uma questão de apadrinhamento. Então, os brasileiros aqui que veem nossas peças apadrinham crianças, que é um valor mensal, se não me engano, de R$45. E isso mantém o projeto lá também. Porque a gente fala, né? Vende camiseta, DVD, é muito dinheiro entrando. Não é muito dinheiro, porque... O pessoal não conhece os gastos, né? Fora tudo isso, tem o câmbio, né? A gente tem que passar o real para dólar, o dólar para kwanza, que é a moeda de lá. Então tudo isso a gente já perde um pouco de dinheiro, fora todos os gastos. Então, por exemplo, a gente tem cestas básicas para as famílias de domingo. É uma cesta básica mesmo, porque tem fuba, que é a farinha de lá, que é uma das principais comidas que eles fazem, o funde. Uma cesta com fuba e alguma coisa a mais para, sei lá, mais de 100 famílias já é muito dinheiro. Só te cortando, esse fubá que tu fala, é o mesmo fubá que tem aqui? Desculpa a ignorância. Não, é parecido. Só que o gosto é outro. É outro, né? Bateu comigo quando era mulher. Eles batem, eles ficam horas no fogo, aí vira o funde. Que o funde, na verdade, eles falam que fica gostoso com o conduto, que é como se fosse a nossa carne, uma mistura. Só que muitos deles não têm condição de ter uma mistura, uma carne ou um conduto, como eles dizem. Entendi. Então, é a fuba mesmo, é como se fosse... um mingau, a aparência e o gosto não é parecido com o fubá, mas é típico de lá, para todas as famílias. Deixa eu só te falar, tem como tu só puxar um pouco para você, mais o microfone? Isso. Melhorou? Melhorou Aí, bastante. Assim, né? Pronto, obrigado. Quando ele iniciou lá em 2008, lá na Angola, ele ficava vamos dizer, trabalhando lá e aqui, eu já tinha um pessoal já para ajudar ele na estrutura. Daqui em São Paulo, e ele ficou lá, focado lá. Ele ficou um tempo lá e estruturou uma equipe lá, né? Então, na verdade ele voltava muito porque ele fazia a peça aqui também. Então, na verdade, hoje a gente diz que o Kaique, ele é como... tudo depende dele nesse sentido, porque ele é o elo, né? Que liga Angola, que liga São Paulo e tudo mais.
Tanto que hoje, né, a gente caminha mais ao lado dele para aliviar um lado que é essa relação interpessoal com todos os missionários. Mas no fim, ainda tudo depende muito dele, passa por ele para que possa acontecer, né? Acontece. Então ele começava a ir e voltar com mais frequência. Hoje, por exemplo, ele não foi a pandemia inteira porque as fronteiras fecharam. Mas o projeto continua acontecendo porque tem uma equipe lá. Mas deixa eu te perguntar, e quando ele estava lá, a movimentação aqui do projeto funcionava ou não? Parava? Funcionava. Já tinha um pessoal que cuidava daqui também? Sim, em 2009, quando ele começou a ir mais, já tinha mais gente no Inici, né? Já não era mais uma equipe, já tinha expandido. Já tem uma certa visibilidade. Isso, tava começando a expandir mais, então ele tinha mais essa rotatividade também. Mas aqui, voltando um pouco pro início, que eu não me perguntei, mas aparentemente vocês são um casal, não é isso? Sim. Isso. No início vocês já estavam juntos já? Não, aí é uma história ainda mais interessante, porque teve Angola, começou a andar tudo isso, 2013, o Otávio, que também faz parte da companhia, teve a ideia, ator, cantor e tudo mais, né? Que no fim todo mundo do Inici tem uma ligação com a arte, seja com a música, com a dança, com o teatro, enfim. Nasceu no coração dele o Instituto Inici de Missões, que é a nossa escola de treinamento missionário. Que a gente falou assim, ó, o pessoal quer fazer parte da missão, mas precisa de um treinamento. Qual ano aí? 2013. E aí, quer falar um pouquinho do Instituto também? Sim, aí a visão do Instituto, dessa instituição, é treinar pessoas para fazer o que a gente faz. Então, seja na fotografia, seja no teatro, seja onde for. Enfim, em diversas áreas, pensando já no social. Então, preparava a pessoa tanto artisticamente, quanto socialmente e teologicamente, que é porque nós somos cristãos. Uhum. E a partir daí, a partir de 2013, começamos a ser uma porta de entrada para as pessoas que queriam fazer parte, porque a demanda é muito grande e tem sido ainda muito grande, né, para todos os trabalhos que nós fazemos. E aí, a partir daí, começamos a treinar pessoas. Em 2016, nós passamos por esse treinamento. Em Biúna, né, nossa base sede, aquela que foi comprada, cidade menos conhecida, foi lá que começou. Mas que vocês já acompanhavam lá, tinha esse interesse de entrar? Na verdade, a minha tia fez o Encontrar-te, porque ela é bailarina, né? Fazia balé. E aí eu fui em 2013, com 16 anos, e fiz circo. Totalmente aleatório, porque eu sou da música. E aí eu fiz a audição, que a gente tinha uma audição no Encontrar-te pra entrar, né? Porque até então não tinha, o instituto era muito novo, não comportava demanda. Tipo, formavam 15 alunos, mas a gente precisava de 50 pessoas, então não batia a conta. Fiz essa audição, toquei violão, bateria, entrei com 16 anos, e tinha que ser maior de idade para entrar. Mas a demanda e o Kaique também, né, o que a gente fala que o Inici cresce muito é porque ele não é muito racional, ele é um cara ousado, de muita fé, muita ousadia. Aí ele falou, gostamos de você, mas você tá na escola, no segundo ano. Eu falei... E aí? Aí eu falei, e aí me diz você, se vocês me chamarem, eu entendo que é do Senhor e tal, pra eu estar aqui. Aí entrei, fiquei um mês em turnê ali, só que aí os meus pais, né, minha mãe e meu padrasto, falaram, acho melhor você não ficar, porque você não vai encerrar os estudos. E aí na época eu não entendi muito, eu falei, não, quero ficar, isso faz parte, pulsa no meu coração, fiquei um pouco triste. Mas depois entendi que se realmente eu tivesse ficado com 16 anos, eu teria não terminado a escola. Não tinha como conciliar. Porque era uma demanda muito grande de apresentações. Naquela época eu estava no teatro fazendo trilha. E aí voltei para casa. Em 2016, o Instituto já tinha 3 anos, que é a nossa escola missionária. Eu entrei com 19 em Ibiúna e foi onde eu conheci o Matheus. E aí viemos para cá depois que concluímos parte da escola, né? Se você conhecia o ministério ou não. Sim. Quando ela entrou lá, já fazia parte, no caso, era? Isso. 2016. Na verdade, ela entrou, mas voltou para concluir os estudos, e ela voltou como aluna, né? E eu também entrei como aluno, conheci através de uma amiga que fazia parte do Inici, enfim, fez a audição e tudo mais, e entrou como atriz. E a partir disso eu conheci o Inici. E eu queria fazer uma escola desse porte mesmo. Eu queria fazer parte de algo parecido, né? Algo com essa visão missionária, né? Que usa as duas partes, social, né? E a missão mesmo cristã. E a partir disso decidi estudar lá, estudamos juntos, né? Aí estudamos em 2016, viemos para o Sertão a primeira vez, né? Aqui para Juazeiro do Norte.
Aí ficamos aqui, eu mudei meu curso para cá para finalizar o segundo semestre aqui e ele encerrou, porque era dividido assim: 6 meses de teologia e missiologia, prático social, 6 meses de artes com ênfase em teatro, prático artístico. Era um ano. E aí eu fiz esse um ano. O Matheus ele fez a primeira parte, teologia e missiologia, e aí já ficou como equipe. Então ele ainda foi um coordenador. Eu continuei, ele já foi para a equipe. E viemos aqui pro Sertão. Aí começamos a dar aula de música. Me formei, eu já iria para Angola, já fazia parte dos meus planos, mas fiquei como equipe. Então a ideia era eu ir para Angola em 2017, mas fiquei aqui trabalhando aqui. Então fui para Angola só em 2018. Meio de 2017, né, que a gente começou a namorar, junho de 2017. Quando março de 2018 nós noivamos e dezembro de 2018 nós casamos. Vai fazer 3 anos agora mês que vem. Entendi. E, no caso, os dois já foram para Angola? Eu fui, ele não foi. Você não foi? Foi antes da gente casar. Saindo um pouco do CNC, como é a realidade da Angola? Qual é a visão que tu tem de lá? Olha, eu tinha uma visão que é a do senso comum, que Angola é um país pobre. Eu tinha essa visão, que é errada. É a visão que eu tenho, né? E eu descobri que ela é errada, porque chegando lá eu vi que Angola é um país muito rico, muito. Rico em petróleo, rico em cultura, rico em muitos aspectos. Chegando em Luanda, eu tive um choque cultural, porque assim, é tudo muito diferente, a comida, os costumes, né, o trânsito, as placas de trânsito, coisas bobas que a gente não dá valor, né, e chegando lá eu vi que na verdade foi minha primeira vez fora do país, né, então foi tudo muito chocante. Quantos anos, 20 anos. Teve alguma dificuldade para ir para lá? Questão adaptação. De documentação também? Não, na verdade não. Adaptação? Porque na questão de documentação, muitas pessoas já tinham ido, então a gente já tinha o caminho, né? Da carta convite, eu fiz o visto ordinário que a gente falava, que ele durava 1 mês, mas eu podia renovar 2 vezes. Então eu fui com um projeto de música, de aula de música, para ficar 1 mês e renovei 2 vezes, fiquei 3 meses lá. E quanto a isso, eu não tive dificuldade alguma, né? Pagando tudo certinho e levando tudo certinho. Eles são muito burocráticos, como qualquer consulado, mas deu tudo certo. Chegando lá, o choque maior, eu acho que foi o clima em Luanda, que é muito quente, né? E também a questão que é muito comum lá, a malária e a febre tifoide. Então, o pessoal fala, depois de certo horário, se você fica na rua ou em algum lugar, a malária ela é transmitida como a dengue, por insetos. Então, dava esse medo, que todo mundo colocava muito medo em nós. Mas o período da noite, no caso? Sim, mas se o inseto quiser vir de dia, ele não tem essa preferência não. Só que acontece é que dependendo do horário tem mais, né? Mas aí me colocaram um pouco desse medo. Eu fiquei só 1 dia em Luanda, calor, né? Eu falei, meu Deus, eu vou passar muito calor. É tão quente como aqui no Juazeiro? Luanda, sim. Sim. Caramba. Só que indo pro Bié é frio. Eu peguei o período frio. Eu fui em março, voltei em junho. Então, muito frio. Um frio assim, tipo, do vento que a gente fala cortar o rosto. E aí eu achei, não vou pegar malária aqui, né? Só que eu tinha também muito inseto. E aí isso foi um choque. Tipo, nós temos que ficar ligeira pra não pegar malária, porque eu vim pra cá pra trabalhar, pra dar aula, né? E ficar doente. E outra questão que é a febre tifoide, que é passado por água, contaminação de alimentos. E aí comprava água mineral porque nosso organismo não estava acostumado, né? O meu e de uma moça que foi comigo, uma advogada, que inclusive trabalha aqui em Juazeiro do Norte hoje, ficou também daquela época. E aí eu dando aula de bateria, violão, enfim, ajudando com algumas coisas. Eu tinha muito contato com os alunos, então não era igual na pandemia que a gente fica passando álcool em gel toda hora na mão. Então eu tava com criança, pegava meu violão, passava, baqueta, passava, levei algumas baquetas lá pro projeto também, e aí acabei me contaminando em algum momento com a febre tifoide, aí fiquei mais de 1 semana mal, deu positivo lá no exame, e aí eu fiquei, nossa, agora eu tive uma experiência transcultural de verdade, né? Então acho que esse foi o maior desafio, o medo de ficar impotente em outro país. Mas fora isso, a gente fala que o missionário, como nós somos, tem essa flexibilidade de contextualização. Então a gente gosta de estar em outras culturas e ter essa maleabilidade para lidar com outros costumes. Mas acho que essa foi a maior questão.
Qual foi o período que tu passou lá, o tempo que tu passou? Foi de março de 2018 a junho de 2018. 3 meses. Né? 3 meses, né? Assim, nesse curto período, assim, 3 meses, né? Que é um bom período, mas de toda forma é curto, né? A percepção da educação lá que tu teve, o sistema educacional de lá. Eu tava falando sobre a minha visão sobre Angola, né? Uhum. Eu vi muita desigualdade, como em muitos lugares, né? Então, tem pessoas que têm muitas posses e tem pessoas que vivem em extrema miséria. Pobreza. Pobreza. Então, na região da aldeia, que a gente chama Bairro Cardoso, que é no Cunge, que é um município, que lá é dividido de uma forma diferente, né? Tem a província, o município, o bairro. O Bairro Cardoso é um bairro muito pobre. Então, eu não tinha visto famílias... Eu sei que se eu for aqui no Amazonas, nos ribeirinhos, em alguns lugares eu vou ver isso, né? Então não é uma coisa muito distante. Eu achava que era, mas não. Hoje eu conheço mais alguns cantos do Brasil. Mas lá eu vi pessoas que usavam a mesma água do rio para lavar roupa, para cozinhar, para tomar banho. Então isso para mim eu nunca tinha visto tão de perto, numa proporção tão grande. Então isso acontece. O dia começa muito cedo lá. O sol apareceu, as crianças já estavam batendo na minha porta para aproveitar, para sugar o máximo de coisas que eu tinha para ensinar. Deu 5 da tarde que o sol vai se pondo, eles têm que correr para casa e já vai dormir porque não tem energia elétrica, muitos deles, né? Casas de chapa, que é ferro, enfim, eu vi muitas coisas. Eu vi situações do hospital muito críticas. A realidade que tu não tinha tido contato, né, até então. Tinha em pequena escala, não em grande escala. Então, isso foi chocante. Eu lembro que, quando eu cheguei na aldeia, que eu fui andando pelo bairro, eu comecei a chorar de muita emoção. Porque, quando eu era pequena, minha avó me levava para a igreja. E eu lembro que tinha uma sala de oração com um cartaz de crianças africanas. E eu não sabia que a África era tão grande, né? E para mim, é aquilo que a gente cresce. A África é uma coisa só. Não sabia que eu ia pisar em Angola e eu ia ter contato com essas crianças e ia poder, de alguma forma, contribuir com a cultura delas, com amor e tudo isso, né? Porque, além da cultura, do ensino, da arte, de qualquer coisa que a gente pode dar, se isso não for regado de amor, é vazio. Então, isso que a gente prega. Se não for regado de amor, é vazio. Entra por um ouvido e sai pelo outro, mas quando tem amor, quando o amor entra, alguma coisa muda. E esse é o ponto. Eu imagino que a recepção deles também para vocês é da mesma forma, é calorosa também, né? Total. Eles ficam bem felizes, não ficam? Total, nossa, expressivos demais, calorosos, são muito musicais, então eu fui lá para dar aula e eu vi que no fim eles só precisavam de teoria, porque a prática flui. Então muitos deles já tinham muita rítmica, né? Eu fui dar aula de rítmica, então muitas coisas já fluíam, mas a teoria era um pouco defasada, porque não tinha muitos professores de música. Tem pessoas lá que dão, mas não é uma coisa tão comum, porque eles têm outras prioridades, muitos deles, né? Bacana. Voltando aqui para o Brasil, exatamente aqui para o Ceará, aqui para Juazeiro. Qual o foco de vocês mais aqui na região do Ceará? Então, estamos aqui desde 2016 praticamente. Né? Nós ficamos de 2016 mais em Juazeiro até 2018 mais ou menos, com foco principalmente aqui em Juazeiro do Norte, porque foi uma região que nós amamos, assim, simplesmente amamos. Nós sabemos que aqui é muito rico em cultura, muito rico em amor, muito rico em recepção, muito rico em tudo, em todos os sentidos. E nós queremos, nosso desejo foi fazer parte disso e levar para os sítios mais afastados um pouco da cultura, um pouco dessa oportunidade, que alguns sítios mais afastados acabam não tendo muito essa oportunidade de conhecer, ter uma aula específica, ter gratuitamente e levar valores através disso, né? Levar valores que nós acreditamos, um amor, enfim, tudo que nós acreditamos. Então nós já apaixonamos por essa região, nos apaixonamos muito. E a partir disso, né, após 2018, tivemos um pequeno recesso, né, por diversos motivos, deixando aqui apenas a parte mais do esporte, do futebol, Campeões do Sertão, até este ano. E aí a partir do ano que vem nosso desejo é focar mais em Assaré, naquela região, com foco principalmente no esporte, né? No futebol, porque é algo que as crianças se apaixonam muito, os adolescentes, jovens, todo mundo, né? Apaixonado por futebol. Nós sabemos que o esporte, assim como a música, ela traz disciplina. Ela tem esse poder de gravar valores nas crianças, nos jovens e adolescentes, que sabemos que precisam, né? Com certeza. Os jovens precisam de oportunidades, os jovens precisam de valores, e a música e o esporte traz isso. Então, nosso foco principal
em Assaré, Potengi. O nosso desejo é isso, é levar o esporte, levar a oportunidade, levar essa questão de sonhar, porque às vezes o adolescente mora num sítio afastado, de uma cidadezinha pequena, e pensa, eu não posso ter oportunidade, eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso ser um jogador, eu não posso ser um músico, ou outra coisa, um médico, um advogado. E o nosso desejo é levar exatamente isso, essa oportunidade. Você pode sim, você pode ter essa oportunidade de sonhar, né? E a gente quer ajudar isso da forma que a gente puder, seja dando uma aula, através de uma aula, se a criança voltar a sonhar, voltar a ter um valor, talvez, né? Ter os valores, uma disciplina diferente que vai fazer ela conquistar seus sonhos, a gente vai ficar muito feliz, muito feliz. A gente estava conversando no off a respeito também sobre da participação das pessoas que fazem contribuição, doação e tudo. Vocês podem repetir para a gente aqui, que a gente estava no off, sobre o Kaká e aonde foi? Foi até a gente estava conversando, né? Isso. Foi até numa ação que vocês estão com um projeto para iniciar, acho que é essa de Assaré, e pegando também ali Potengi, né? Isso. Cidade de Potengi. Em outubro de 2020, ano passado, veio uma equipe, nós não estávamos, de acho que 4, 5 pessoas, e aí o nosso líder geral, Kaique, estava aqui, e um dos nossos colaboradores, que é o Hugo, hoje ele é um dos mentores lá para nós, né? Também estava, e aí eles foram para a região, passaram aqui em Juazeiro, nos nossos projetos, foram para Assaré, chegando em Potengi. Na verdade, eu acho que eles ligaram pro Kaká aqui em Juazeiro do Norte, não foi? No São Gonçalo, no sítio São Gonçalo. Conhecendo os meninos do Campeões do Sertão, que amam futebol, né? Até acabar o tampão do dedo, literalmente. E aí eles falando sobre o amor... Fominha, né? Os conhecidos Fominha. Aqui em Juazeiro do Norte, o diretor-geral chama Kaique, e o treinador que morou aqui muitos anos em Juazeiro do Norte também se chama Kaique, é outro Kaique. Tava lá apresentando os meninos, e aí eles falaram, né, que a gente ama muito e tal. Aí o Kaique, o diretor, perguntou, vocês conhecem o Kaká? Claro, o Kaká, da seleção, o jogador. Aí ligou de vídeo pro Kaká e falou, olha, Caramba. Kaká. Aí os meninos, mentira que é Kaká. Ela falou agora com sotaque. Eles falaram Mentira que é Kaká, não crê não, macho. E aí ele ligou pro Kaká, e aí eles conversaram e tal. E depois o Kaká falou, não, eu quero ajudar nesse projeto. E o Kaká, ele tem, não sei se ainda tem, né, pra não falar besteira, mas patrocínio da Adidas. Então ele enviou pra nós materiais de qualidade da Adidas. Coletes, bermudas, chuteira ainda não. Mas ele mandou tudo para o treino. E aí, chuteira, o projeto Solidificando, eu acho que não é muito difícil da gente conseguir também para um time, né? Então, foi uma coisa muito linda. E aí, em dezembro, a gente fez uma ação no Natal, em Potengi e Assaré também, levando cestas e chocotone, né? Infelizmente, para algumas famílias, não para todas, né? Porque teria que ser uma ação muito maior. Nós estávamos, acho que, em 10 pessoas na ação. É muito difícil, né? Chegar todo mundo também, né? Sim, mas foi marcante. E aí a gente abriu todo o material num furgãozinho, num campo lá em Potengi, e foi muito emocionante. A gente tem um vídeo, depois eu posso enviar pra vocês, das crianças vendo. Tem vídeo, assim, deles batendo na bola, assim, que é uma bola diferente, né? Que inclusive pra nós também é diferente, bola né? profissional, né? Sim, então foi muito marcante. Inclusive, uma coisa que doeu muito no nosso coração foi essa espera desse ano, né? Porque a gente veio em dezembro, a promessa era começar no início do ano. Só que a pandemia saiu do controle de todos, e sobre tudo isso a gente sabe que tem o tempo de Deus, né? O controle está na mão dele, não está na nossa. Se foi para ser agora, ok, vamos seguir, vamos fazer com qualidade da mesma forma. E tanto que a gente voltou agora, fomos lá nas cidades e eles falaram, um menino falou pra mim, fulano achou que vocês não iam voltar não. Aí eu falei, vocês estavam sem fé? Não, mas falei pra ter fé. Não, você também falou que a gente não ia voltar. E começaram a discutir, porque a gente sumiu presencialmente. A gente ligava pra alguns, mas eles falavam, não, já esqueceram da gente. Aí a gente voltou, os olhos deles brilharam de novo, né? Sim. Pessoal, vocês vão iniciar esse projeto lá voltado pro esporte, no caso. Sim, iniciar voltado pro esporte, e aí a gente vai sentindo os próximos passos, né, para outros projetos que podem nascer lá também. Sim, o desejo, são muitos, né, o desejo. Hoje o principal lá vai ser o esporte, mas o desejo é a música, teatro, que surgir de oportunidade a gente quer levar e dar essa chance, né, essa oportunidade para as crianças e adolescentes de lá.
Pessoal, como aqui é um bate-papo, não tem ordem cronológica e Tudo não bem. tem roteiro também, Tá ótimo. eu vou ficar avançando no tempo e voltando. Vocês falaram aqui que não tem como, a maioria dos convidados que vem a gente faz essa pergunta, como foi para vocês o processo pessoal da pandemia? Como procedeu para vocês? Bom, o pessoal nosso, porque assim, nós moramos onde trabalhamos praticamente, nós moramos nessa base, nesse sítio lá em Ibiúna, São Paulo, né? Então, o pessoal foi junto com o profissional, vamos assim dizer, né? Uhum. Então, foi desafiador. Esse sentimento de como vai ser. Porque nós pensamos já, assim, primeira coisa que a gente pensou, principalmente o Kaique, o nosso diretor-geral, a gente pensou como a gente vai sustentar os projetos. Não tem como, assim, a pandemia parou, tivemos que parar as equipes de atender igrejas, asilos, clínicas de recuperação, tudo teve que parar, então os recursos que a gente tem através das vendas, tudo parou. Caramba. E aí Angola não parou, a fome não parou, muito pelo contrário, a gente teve que alimentar muito mais pessoas, alimentar muito mais viúvas, então bateu um desespero. Só que toda crise, e principalmente o Kaique ensina isso pra gente, toda crise são oportunidades. Ou você pode parar, desesperar, se trancar no quarto, esquecer, ou você pode ver isso como uma oportunidade. E foi aí que nasceu a Niciplay, um dos projetos que nasceu, na verdade, na pandemia, que é uma plataforma de streaming, onde a gente disponibiliza nossas peças por um valor bem acessível. Nós disponibilizamos nossas peças e outros documentários, enfim, outros o conteúdo de vocês no geral, né? Conteúdos, exatamente. Para as pessoas terem acesso durante a pandemia. E isso foi um dos projetos. Começaram a surgir outros processos. Funcionou muito bem também. Exatamente. E o nosso pessoal, acho que foi... junto com isso, eu posso falar, acho que minha esposa pode complementar, mas nosso pessoal foi muito... A parte pessoal foi isso. O que nós podemos revolucionar? Como a gente pode passar por cima disso? Como a gente pode trazer esperança para as outras pessoas e para a gente mesmo, né? A gente estava respaldado dentro do sítio, né? A gente tinha ali alimentação, foi rolando isso. O desespero pessoal de, tipo, nós estamos perdendo tempo, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer? E não vamos falar que não somos super-heróis, o desespero bateu a porta, a ansiedade também bateu a porta, o projeto aqui engavetado, de certa forma. Então foi dando essa crise, mas quantos milagres nós vivemos na pandemia, e milagre mesmo, sabe? Da onde a gente não esperava vir o recurso, de pessoas que nunca tinham falado com a gente, se levantar como mantenedores do casal, agora saindo um pouco da gente como voluntário da CIA, mas como casal, porque como casal a gente também tem necessidades pessoais, a gente também tem sonhos, a gente também estuda, e são coisas que quem vê de fora acha que missionário passa fome e usa roupa rasgada. E na verdade, assim como a excelência da arte, a gente tem aprendido que se nós somos filhos do dono de toda a excelência, de toda a criação, não vai ser diferente com a gente vai ser vestido assim como as aves do céu e os lírios do vale. Então, se ele cuida dos lírios do campo, ele vai cuidar da gente. Então, a gente viveu muitos milagres. No momento onde todo mundo estava em crise, a gente viveu esses milagres, essas provisões, e nasceram projetos novos no meio do caos. Então, o Matheus falou, né, dessas coisas que aconteceram, da Niciplay, que foi a plataforma. Veio também o Repartir o Pão em São Paulo, que o Matheus pode falar muito melhor do que eu. Sim, foi muito bacana, porque no meio da crise, eu acho que foi em maio, em uma reunião, tendo várias reuniões lá no sítio. Na pandemia, né? Pandemia, e a gente pensa no que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. Em algum momento a gente falou, a gente viu que em São Paulo, capital, que existem sim, cerca de 20 a 25 mil pessoas em situação de rua, então são muita gente morando na rua e passando fome. E durante a pandemia, os restaurantes que disponibilizavam projetos, alimentação gratuita, tiveram que parar. E foram obrigados, né? Obrigados, e a gente ficou assim, desesperado, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que ser a provisão, só que a gente estava preocupado também com a gente. Mas a gente falou, vamos juntar as migalhas que a gente tem, juntar os pequenos parceiros que a gente colocou na rede social, vamos, tragam doações, quem vocês puderem. Foi uma coisa absurda, né? O Kaique jogou na rede social, pessoal, a gente tem um teatro na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, centro de São Paulo. Pessoal, tragam água, e aí bolacha, uma coisinha. Coisas não perecíveis. Mas lotou o foyer do teatro, assim, foi absurdo. Foi absurdo. O tanto de água, aí a gente também tem esse cuidado de não entregar as coisas com a embalagem, porque o pessoal
que é adicto, essas coisas assim, eles na verdade eles podem revender. Então a gente fazia os kits, cortava, montava direitinho, de uma forma que eles pudessem consumir. Só para o consumo, né? Muito inteligente da parte de vocês. E aí surgiu o Repartir o Pão. Com essas migalhas, né, juntando um pedacinho de pão de cada um, a gente começou a disponibilizar muita alimentação, muitos recursos mesmo para essas pessoas em situação de rua. E a partir disso, a gente começou a ter mais apoio. E aí a gente começou para mim, o que é mais incrível foi quando juntou com a IKMR, que é uma outra instituição parceira nossa, que como pronuncia? I know my rights. Eu conheço meus direitos. Conheço meus direitos. Isso. Que é a Vivi também, que é uma grande parceira nossa, que tem parceria, a IKMR tem ligação com a Acnur, né? Sim, com a ONU. E aí eles trabalham com refugiados aqui no Brasil. E aí o Repartir o Pão, o Cobra, é um artista, não sei se vocês conhecem, ele leiloou uma arte dele e isso levantou um valor muito grande para o Repartir o Pão. Aí a gente pensou, vamos comprar o quê? E aí olha só que estratégia, se não vem de Deus, eu não sei de quem vem uma estratégia dessa. O valor que o Cobra ofertou para o Repartir o Pão, começou a comprar marmitas dos refugiados. Então os refugiados vendiam marmitas para o Repartir o Pão, se mantinham porque também estavam mal com a pandemia, e as marmitas do Repartir o Pão iam para as pessoas em situação de rua. Eu até me arrepio porque o reino ele é assim, né? A gente crê, nós que somos cristãos, né? Cremos assim, que as coisas se encaixam para que todos sejam beneficiados com o amor através das estratégias. Então começou a alcançar venezuelanos. Sim, sírios, porque assim, para quem não conhece, né, talvez assistindo, refugiados são pessoas que sofreram algum tipo de perseguição, alguma guerra, alguma coisa em outro país, como a Síria, que está em crise, né, Venezuela e outros, e chegam no Brasil com e dá entrada com esse recurso que é o refúgio. Então alguns não dão, alguns conseguem se manter de outra forma, mas a maioria consegue esse refúgio, que consegue um direito a mais de proteção, porque estão muito vulneráveis, né? Inclusive muitas crianças, centenas de crianças são alcançadas por essa ONG, né, que é a IKMR. E a gente começou a trazer recursos para os refugiados em meio a uma pandemia e entregar cerca de 1.000 a 1.500, dependendo da semana, marmitas nas ruas de São Paulo. Então, assim, foi um trabalho muito bacana, muito incrível e tem acontecido até hoje, né? Sim. Com outros apoios. Sim. Eu penso, assim, que o recurso poderia ser direto para o mercado, direto, né, para um restaurante que já se mantém. Eu queria falar, acho que foi algo, como tu falou, foi algo divino, né? Porque foi uma estratégia que ajudou tanto os refugiados como o pessoal de rua, né? Ficou naquele ciclo ali, ajudando o pessoal. Sim. E foi uma estratégia que... como o Matheus falou, todos nós fizemos uma reunião no início da pandemia e pensamos, o que vamos fazer? E aí nós oramos, essa reunião ficou muito marcante para nós, o que vamos fazer? Aí começou ideias, vamos pedir isso, vamos pedir lata de sardinha, mas lata de sardinha eles podem se cortar. Um cuidado assim, que a gente era muito inexperiente, por mais que algumas pessoas tinham contato com missão urbana, a situação da pandemia era crítica, então o cuidado, como que a gente vai entregar, a gente vai se contaminar, a gente vai contaminar a galera, porque a gente mora em comunidade, os casais têm o seu espaço, os solteiros moram em alojamentos, mas somos uma família que moramos numa fazenda, então uma contaminação ali seria em massa, mas a gente também não pode ser apático, mas a gente não pode ser irresponsável, então foi uma crise. No fim deu tudo certo, ninguém se contaminou na rua, graças a Deus, com todos os cuidados, e levamos e revolucionamos. Enquanto todo mundo se fechou, a gente foi pelo caminho da contramão, que isso também a gente tem que honrar muito o Kaique, nosso líder, que ele vai na contramão. Às vezes a gente fala, você tá doido? E aí a gente confia, porque a gente sabe que ele é um homem muito de Deus, e aí dá certo. E aí deu certo mais uma vez, e o Repartir do Pão... Ele, de certa forma, é meio atrevido, né? Ele é ousado. E esse ano a gente teve o apoio do restaurante Capim Santo, que é bem conhecido lá em São Paulo, e tá oferecendo pra gente cerca de 700, 800 marmitas por semana para entregar. Tivemos um pequeno recesso, né, durante 2 meses, mas já, vamos retornar 24 de novembro até o final de dezembro, com outros atendimentos, mas muito bacana, porque a partir desse passo muito ousado, um restaurante que tem esse recurso, né, tem esse alcance, eles conseguiram disponibilizar muitas marmitas desde março, mais ou menos, até recentemente, até outubro.
Março desse ano. Desse ano, é porque esse ano o recurso já do Cobra tinha acabado, né? E esse apoio aos refugiados também, e as coisas estavam voltando um pouco mais ao normal, mas ainda tem muita pessoa precisando na SUS de São Paulo. E aí esse restaurante Capim Santo... a aliança com a IKMR ainda continua. Então, sim, o apoio. Eles estão lá no nosso escritório, eles dividem o escritório com a gente em São Paulo. Já teve situações das crianças irem lá para o sítio, terem um dia, ou gravarem clipes, né? Então isso é muito legal, porque é uma aliança de organizações sem fins lucrativos. Então a gente entendeu que nós não somos individualistas. Na verdade, quem está nessa mesma visão se achega, e tanto que o Unici, na cabeça de vocês deve ser muito confuso, porque é muita informação. Muita mesmo. Mas são mais de 100 missionários. Não são todos da mesma igreja. Então, tem gente do Pará, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de São Paulo. Cada um é enviado de uma igreja. Então, tem gente da Assembleia, tem gente da Batista, tem gente da Presbiteriana. Então, nós somos, é uma palavra que eu nunca consigo falar, Denominacionais. Interdenominacionais. É porque, tem assim, pessoas também que não sejam cristãos? Adeptos à religião. Na companhia, não, mas temos parceiros, né? Muitos parceiros. Por exemplo, já visitaram a DNC não necessariamente cristãos, mas pessoas que acreditam no amor. E para nós o amor é Jesus, né? E para outros que já se chegaram, que contribuem, não. Mas na companhia hoje nós só temos pessoas cristãs, porque a gente crê que a igreja envia, o pastor acompanha. São integrais, mas são parceiros, assim, contratados, terceirizados, que precisam de alguma coisa no escritório, organizações, teatro, parceiros no teatro. Não necessariamente. Que aí acho que funciona até para, desculpa, acho que funciona até para organização, né? Sim. Porque como são todos vamos dizer assim, de uma linha só, né, um pensamento só, fica mais fácil de você controlar, né, vamos dizer assim, porque fica mais organizado, né, na verdade. Na parte integral, né, realmente, porque moram juntos, convivem juntos. Tem o mesmo propósito. Propósito, né? Isso. Mas que isso não impede mesmo, né? Até porque pode desculpa falar, te cortando, já puxando esse gancho, que o nosso nome, o nome da companhia, talvez fique na dúvida de alguém, Nici. Por que Nici? O que é Nici? Uma das Perdão, já adiantando. Pode falar. Porque tem esse link, é muito do que a gente está falando agora. Nici vem de Jeová Nici, que está escrito na Bíblia, que fala que o Senhor é a nossa bandeira. Então aí, por isso que a gente não tem uma bandeira de igreja, não tem bandeira. Nós somos cristãos, o Senhor é a nossa bandeira. Se você acredita nesse Senhor, estamos no mesmo propósito, acreditamos nesse amor desse Senhor, é isso, Ele é a nossa bandeira. Então não é nenhuma instituição, nenhuma igreja, nem nada do tipo. Mas para os nossos missionários, nós cremos que é importante ter esse envio, né? Porque nós não somos uma igreja. Nós não temos essa liturgia de igreja. Então, quando eles voltam para casa de férias em dezembro, a gente sempre fala que é importante ter esse cuidado da igreja, essa recepção, né? Porque a igreja é o sustento, não necessariamente financeiro, porque nem todas conseguem, mas esse sustento de força para os missionários, porque a gente está no campo para cansar, para gastar a nossa vida mesmo em prol desse amor que alcançou a gente através de um sacrifício, e a gente se sacrifica de certa forma, doando a nossa vida, os nossos dons, talentos e tudo que a gente souber fazer. Então a gente chega em casa, a gente precisa dessa aliança com uma instituição local. É isso que a gente, nem todos têm esse cuidado, mas é o que a gente sempre instrui para que eles não sejam desamparados, cheguem em casa e, meu Deus, qual é o meu, para onde eu vou, para quem eu conto o que aconteceu. Família e igreja nessa caminhada faz toda a diferença. Entendi. Pessoal, deixa eu só falar aqui pra vocês, que a gente não avisou antes. Tem um banheiro bem aqui, se vocês precisarem se levantar, pode ficar à vontade, viu? Não tem problema nenhum, viu? Tá bom, Tá bem, obrigado. O que ela falou, pegando até um gancho, que tu falou sobre a visão que o pessoal tem sobre os voluntários, o pessoal, né, que anda todo rasgado, essas paradas. Como é que vocês se mantêm? Como é que um voluntário em si se mantém ali nas questões pessoais? É muita loucura falar sobre isso, né? Porque como tu falou, o básico, vamos dizer assim, de sobrevivência e tudo, a gente acredita água, que luz, é tranquilo, né? Mas todo mundo tem sonhos, né? Todo mundo quer almejar algo. Aí como é que funciona essa questão? Nós somos um exemplo muito bom para explicar isso, porque enquanto não casados, não namorados nem noivos, solteiros.
Eu comecei em missões muito nova. Com 6 anos eu já tinha certeza que eu ia fazer isso pro resto da vida. Foi muito louco. Minha primeira missão foi meu pai e minha mãe, se separaram com 6 anos e eles não eram convertidos, não conheciam a Deus como eu conheci. Então eu tive essa experiência muito cedo. Então eu tinha essa certeza. Então como eu comecei a me envolver com missão muito cedo, todos os que me cercavam, meus amigos, meus familiares, as igrejas que eu passei, já viam que a Thalícia vai ser missionária, ela tem vocação para isso. Então foi muito cedo, comecei a desenvolver isso, comecei a participar de ações a partir dos 7 anos, ir para acampamentos, missões a curto prazo. Então, Quem era que te levava? A tua tia que tu falou que ia minha tia me levou para o Encontrarte quando eu tinha 16 anos, mas eu ia com a igreja, com a galera da igreja, não precisava que alguém me levasse. Eu fui muito precoce, essa né? iniciativa sozinha de... Foi. Na verdade, eu creio que o próprio Deus colocou no meu coração, porque não tem explicação. Nasceu de uma forma incontrolável e desde então não parei. Só que aí a galera começou a ver que não era, como a gente fala em São Paulo, fogo de palha. Não era uma coisa que ia acabar. Passageiro, né? Então quando eu fui pra missão em 2016 e fiquei, me apoiaram. Tanto que eu tinha que pagar no Instituto R$ 1.200 mensais. Mais caro que muitas faculdades particulares. Como que eu vou conseguir esse recurso? 20 pessoas. Esse valor seria para quê? Para pagar o curso, que na época não era gratuito. Hoje em dia nós temos bolsa, mas na época não tinha. Curso de música, no não, caso? Era o Instituto Unici, que era Teologia, Missiologia e Artes. Que é aqueles 6 meses na teoria, 6 meses na prática. Isso. Na época era assim. Hoje é uma bolsa com 5 meses de duração. A gente mudou o formato e mudou o lugar também. Mas aí levantaram 20 mantenedores que ajudaram e aí eu consegui pagar o curso inteiro. Era R$ 1.200 porque eu ia para Angola. O do Matheus era 720, porque ele ia ficar em São Paulo. E aí, como que foi isso? Foi acontecendo tanto que foi tanto milagre, as pessoas acreditavam tanto nessa minha vocação, que eu pagava esse valor e ainda conseguia ajudar outros missionários. Então, comigo sempre foi assim. Antes de ir para a missão, eu já dava aula de música, já me sustentava dando aula, então era meio que a minha profissão. Comecei a dar aula com 14 anos, então foi tudo muito rápido na minha vida, muito precoce. Já quando eu comecei a namorar o Matheus, se você quiser falar um pouquinho de como você se manteve. Só cortando um pouquinho, dava aula de quê? Aos 14 anos? Bateria. Massa. Então, e essa parte do sustento é isso. Então, assim, o apoio vem do nosso relacionamento com a igreja e a importância de uma igreja na nossa visão, dos requisitos, né, dos pontos bem importantes. E aí vem disso. Então, no meu caso também, é parecido, né? A igreja e a família começam a acreditar no nosso trabalho, né? Ver o nosso trabalho e ajudar financeiramente, né? Eu queria que você falasse da parte ruim, sim. não a parte boa. Porque a gente falando assim, parece que é tudo muito perfeito, mas não é. Nós passamos por dificuldades. Sim. Conta da parte ruim pra gente eles entenderem que tem perrengue também. Com certeza, assim, é muito desafiador, porque assim, não é algo fixo. Então na parte... Antes da gente casar, amor. Sim, antes da gente casar foi um período muito difícil, né? Tanto que o ano do nosso casamento foi o momento o ápice, assim, da questão financeira. Então, assim, porque a família nem sempre pode ajudar, né? Nem sempre pode ajudar do jeito que a gente gostaria, que eles gostariam, né? Então, foi um ano... amor, você solteiro, eu em Angola, você no Brasil, passando dificuldade. Essa parte é importante. Sim, exatamente. E aí a gente... Essa parte, esse ano, né, foi um ano muito complicado, né? Porque, assim, um ano que começou a ter gastos, eu tava com esse sonho de casar, a gente já tava namorando, a gente queria casar, mas não tinha, assim, R$1 praticamente, né? Tinha, às vezes, alguns meses, tinha dificuldade até mesmo de comprar um desodorante, sabe? Caramba! O que é comprar um desodorante? Às vezes é muito difícil isso, sabe? Hoje é um pouco diferente a questão da CNC em algumas coisas básicas, mas tem outras que a gente, principalmente naquela época, tava um pouco complicado. Não tinha essa liberdade, né? Eu acredito que... Isso. Porque também pensa assim, ele como homem solteiro, tipo, eu não vou pedir ajuda pra isso. É uma questão de, eu não sei como é pros homens, mas honra. Eu acho que foi uma questão de, tipo, eu preciso me entender e tal, e eu não sabia que ele tava passando por isso. Porque a realidade é que se você tá num lugar pobre,
que todo mundo acha que é pobre, as pessoas vão te ajudar. Então lá em Angola eu tava recebendo muita oferta. E pra mim tava tudo bem, achei que o Matheus tava bem, né? E ele tava aqui E até porque já... o pessoal também abraça a causa, né? Abraça a Não, causa. ela veio ajudar a gente vai ajudar da melhor forma E possível. nos bastidores as pessoas não veem, né? Na época eu tava trabalhando mais na parte do treinamento missionário. Na né? base, né? Na base de Biúna, então fazendo os bastidores. E as pessoas não veem. O E aí, anonimato da parte. imagina, querer casar com alguém, você não tem R$1, sabe? O que é o casamento hoje? Com festa, 20 mil, 30 mínimo. mil, assim. É um negócio louco. Como que você vai conseguir isso, sabe? Como que você vai realizar esses sonhos? Pra mim foi muito difícil. Só que veio aquela convicção, vamos casar em dezembro. Aí eu juntei a migalhazinha que tinha pra comprar uma aliança de noivado, pra quando ela voltasse de Angola. Como que você conseguiu o dinheiro? Então, uma parte do recurso foi, assim, limpando uma casa lá que tinha do lado do sítio, né? Tinha uma casa lá pra limpar, uma outra amiga minha falou, eu queria limpar, a casa é grande, mas ninguém quer me ajudar, eu sozinha não dou conta. Eu falei, eu vou, tô precisando. E aí que o vizinho chamou, falou, quem limpar aí eu dou um valor, enfim. E aí fui lá, limpei, consegui, né, pagar a gasolina, comprar uma coisinha pra ela, um lanchezinho lá que fazia parte do pedido, e a aliança, uma aliança ruim, uma aliança, pensa na mais barata, em menos de alguns Nossa, meses eles já estão tava achando que é descascando. aquela aliança de Agora chiclete. Quase, mas foi quase isso, porque... Quase na 25 de março. E aí, como que você vai casar? E aí ela voltou em junho, aí a gente marcou já 2018, pela fé mesmo, com muita ousadia, em dezembro. Como em 5 meses você vai... Foi uma coisa de louco, sabe? Realmente o que a gente fala foi algo de Deus. Que a partir daí a gente começou a batalhar juntos e a construir isso. A né? gente uniu forças, né? Então nós fomos pra BH e a gente apresentou uma peça da CIA que chama Irreversível, com uma equipe. E quando os casais na companhia vão casar, o Kaique, ele aprova que nós tenhamos uma ajuda. Então a gente fez copos com uma arte que um amigo nosso de Sorocaba nos presenteou. Copos coloridos, como se fosse copo de café, só que de plástico. E vendemos, milagrosamente, mais de R$10 mil em copos em 3 meses. Então isso foi metade do nosso casamento, sim. A gente pagou muita coisa. Acho que Foi o buffet, alguns detalhes. Nossa, muita coisa, porque muita coisa a gente ganhou. Então, o vestido nós ganhamos, a decoração, o terno, a aliança nós ganhamos. Então, sim, a gente viveu muitos milagres, mas a gente levantou mais de R$13 mil só vendendo isso, né? Fora todas as coisas que nós ganhamos, que é natural, padrinhos darem, a família ajudar, sim, enfim. Nosso casamento foi lindo. Tinha uma Kombi do jeito que a gente queria, casamos. sim, Eu não mudaria nada, só questão de organização, que a gente era novo e não sabia, mas em questão do que a gente escolheu, de onde foi, de como foi do jeito que a gente queria. E vivemos um grande milagre. Depois de casados, nada nos faltou. Então eu queria mesmo que ele falasse que ele passou o desafio como solteiro nessa questão, porque depois que casados a gente uniu os propósitos de uma forma, e você perguntou como vocês mantêm. A gente também não sabe. O primeiro ano de casado, uma pessoa começou a depositar um valor por 12 meses na nossa conta, que foi o que nos manteve no primeiro mês. Era anônimo. Até hoje vocês não sabem. A gente descobriu depois de um ano. Depois. Aí eu falei, foi você. E aí ele falou, eu fiz um propósito com Deus, que eu ia depositar tanto do meu salário por um ano. E foi realmente o que nos manteve. Foi. No segundo ano já foi pandemia. E aí também, milagrosamente, no meio da pandemia, a gente ganhou um carro. Aconteceu um milagre lá na família do Matheus. Quem que ganhou um carro no meio da pandemia? Ganhamos um carro. Assim, como que a gente se mantém? Por milagres, assim, né? A gente também dá aula quando dá. Então, assim, a nossa rotina é muito intensa. Então, hoje a gente sabe que se a gente precisasse dar aula para se manter, daria certo. Mas não tem como, é muito corrido, é tudo muito corrido. A gente faz faculdade. Vocês vivem em prol da companhia, dos projetos, né? Integrais, né? Integrais. Até o casamento de vocês foi dentro do ciclo do CNC, né? Foi no sítio da CNC. Foi na base principal, né? Marcou muito a gente. Sim, então não tem uma resposta concreta para isso, né? Pessoas se levantam, têm essa sensibilidade. Nós não temos um salário fixo, mas em 3 anos de casado, nada nos faltou. Nós não passamos falta de nada, nós não andamos rasgados, nós não andamos mal cheirosos, graças a Deus. Graças Vocês agradecem ainda mais, aqui tá fechado. E vivemos muitos milagres. Olha só que coisa boba, né?
antes de ir para a missão, eu tinha um vício em comprar tênis. Eu amava comprar tênis de tal marca, assim. Se eu pudesse, eu gastava todo o meu salário com tênis. Aí eu falei, agora eu vou virar missionária, eu não vou mais poder fazer isso. E aí eu senti muito forte no meu coração, né, do Espírito Santo me falando, por que não? Você não pode mais ter tênis de tal marca? Você pode, o que mudou? Se eu sou o teu pai, dono de todo o ouro e toda a prata, não vai ser diferente agora. E realmente não foi. Tem gente que olha e fala, como é que você tá com tênis tal? Como é que você tem ainda, né? Não rasgou. Eu falei, não, Deus cuida de mim. Como? Alguém pode me dar? Tem gente que chega assim e fala, isso aqui é pra você comprar o que você quiser. E aí eu penso assim, será que é? Não, acho que na verdade isso aqui é pra comprar comida da semana. Aí eu sinto, não, esse recurso veio pra isso, esse recurso vai pra isso. E nada nunca nos faltou. A gente se entrega e ele se entrega por nós também. Era justamente isso que eu ia perguntar para vocês. Pegando já esse gancho do tênis, você gosta de comprar tênis. Quando vocês se propuseram a participar do CNC, vocês tiveram esse medo da situação financeira também? Porque você, de certa forma, vocês se dedicam muito a isso, né? Vocês sentiram esse medo? Total. Ainda mais como homem, né? Ainda é muito difícil, muito difícil. Como você vai... Porque todo mundo pergunta... A pergunta é clássica, né? Como você se mantém? Não é possível. Como que você tá 6 anos? Né? É impossível. Você tem que ter um plano B. E você tem que ter você tem uma renda. Ou sua família é rica. Não tem um plano porque, B. Tipo assim, como tu dá aula de música, né? Acho que possivelmente teria um período do dia ali para trabalhar com essa questão de dar aula e tudo, mas não. Pelo que a gente vê, é voltado ao projeto. Total. Então, assim, tanto que a gente mora lá dentro, mas até se não morasse, né? Se não morássemos dentro da base, ainda assim é integral. Então, se a gente precisa, como agora, passamos 12 dias aqui, a gente vai voltar de manhã, tarde e noite, se precisar. Temos sim uns períodos de descanso, mas é descanso e vamos trabalhar, né? Então, com certeza, é um choque. Ainda eu fui para CNC com 17 para 18 anos. Então ainda não tive uma experiência grande de ter o meu recurso financeiro, mas ainda assim você se preocupa. Como a gente contou, ainda mais quando começa a namorar, pretende casar. Eu tenho um sonho, eu estou estudando online, né, EAD, uma faculdade. Tenho um sonho de fazer faculdade, como eu vou pagar, como que vai ser? Então sim, é um choque, só que quando você começa a viver, assim, é algo inexplicável. Quando você começa a viver essa provisão e esse amor também das pessoas que acreditam no trabalho, no projeto e também principalmente Deus, assim, sabe? E uma coisa que a gente entende é que Deus, ele não é acumulativo. Você não consegue ter uma grande experiência com Deus e como um combustível, um tanque de combustível. Você não vai andando e acaba, né? Então, o cuidado de Deus é diário, a provisão de Deus é diária, é um dia de cada vez. A gente costuma falar que é um dia de cada vez, basta realmente a cada dia o seu próprio mal. Então, o recurso de hoje veio e o de amanhã também vai vir. Só que isso testa muito a nossa fé. E o que eu acho particularmente ótimo, porque a gente não fica acomodado, assim. Dá pra acomodar? Dá, mas é muito mais difícil, porque você fica, cara, cada dia é o seu próprio mal. Cada dia é sua provisão, cada dia, a gente brinca, é o maná, é o alimento do dia, né? Nós, como casal, temos evoluído muito em muitas áreas. Somos novos, né? Eu vou completar 25 anos, o Matheus vai completar 24. Sou mais velha, aquelas, né? Um ano. Mas... A gente tá acabado, viu? Brincando, né? Mas como a gente cresce nisso tudo e muitos jovens se achegam a nós e falam, como vocês conseguem? A gente não tem uma explicação. É todo dia. A gente falha, Vou falar pra vocês que a gente não tem vontade de desistir. É mentira. No dia mal, no dia de desespero, a gente fala, a gente precisa construir algo, a gente quer ter filho. Mas aí vem aquela paz que excede toda a nossa razão e entendimento e fala, não, ele tem cuidado de nós. E hoje eu falo, as pessoas cobram muito filho depois que você casa, né? Quando é que vocês vão ter filho? Eu falo, não é o momento, porque a gente tá tão corrido que não que o filho vai atrapalhar, mas a gente quer. É uma responsabilidade muito grande a mais, né? Só que aí a gente tem conquistado algumas coisas ao pouco. Eu contei pra vocês que nós ganhamos um carro, milagrosamente, diante de uma situação familiar, que nossa família não tem, que a gente fala, nós temos carinha, não estamos rasgados, mas nossa família não é rica. Não mesmo, são muito batalhadores. Aconteceu uma situação familiar, ganhamos um carro, viemos pra cá e a gente tá com um carro da ONG, que um empresário de Araçatuba, ele doou um carro pro Projeto do Sertão.
O que a gente vai fazer com o nosso carro? Vai ficar parado em São Paulo? Não, vamos vender. Vendemos o carro. Vamos fazer o que com o dinheiro? Compramos um terreno. Gente, quem que não tem salário hoje em dia, totalmente voluntário, compra um terreno? Quem que explica isso? Ninguém explica isso. Então, são esses milagres que a gente faz questão de contar, não para falar, nossa, olha como a gente tem muita coisa. Não, como Deus cuida da gente, sabe? Ele contempla os sonhos mais profundos do nosso coração, que às vezes a gente não fala para ninguém. Realmente não falamos, porque tem uma coisa que é legal vocês saberem. Em missionário, a gente tem uma gíria interna que é balançar coqueiro. O que é balançar coqueiro? Meu, que relógio lindo que você tem. Meu sonho é ter um relógio desse. Balançou o coqueiro, a pessoa vai falar, muitas pessoas, coitado, ele queria ter um relógio desse, não tem condições. Isso a gente acha uma coisa muito feia, mas tem muita gente que faz. Então se a gente fala assim, nossa, meu sonho é ter tal coisa, as pessoas vão ficar, coitado, ele tá pedindo, né, ó que dó. Então muita coisa a gente não fala, a gente entendeu que... O pessoal já acha que você tá dando sugestão ali, né, pra ganhar, né? Isso acontece muito. Então muitas coisas são nossas, do nosso coração. E quem sabe? Ninguém. Mas aí Deus vem com todo cuidado, ele provê de alguma forma. Uma pessoa se levanta, uma pessoa vem. Ou outras vezes também frutos do nosso trabalho. Uma vez eu estava no Instagram, uma moça me viu tocar, falou, eu quero que você toque em tal lugar. Quanto você cobra? Eu falei, eu não cobro. Se você puder pagar a gasolina e puder dar uma oferta de amor, eu não vou cobrar nenhum valor, eu não ponho preço no meu trabalho. A moça me deu um valor que eu não esperava, que foi o que completou bem mais alto do que pra gente comprar um computador que a gente precisava para estudar e trabalhar. Então, tipo, essas coisas vão acontecendo, tudo se encaixa, sabe? É meio louco, mas é não assim é que fácil, a gente vive. mas eu acho assim, porque se vocês se dedicam a isso, o normal seria que de certa forma vocês tirassem, vamos dizer assim, para sobreviver do que vocês estão pegando também, né? Só que não é o caso, vocês pegam, mais o acontecimento, dia a dia, né? No caso, vocês receberam a doação do carro, teve essa questão aí do terreno, né? Você fez o trabalho lá e conseguiu levantar o dinheiro para da casa, né? Da casa, né? Para aliança e tal. Sim. E isso acaba... É até uma dúvida que eu tinha, porque tipo assim, tem os padres, né? Os padres têm um salário, né? Eles fazem o trabalho deles e tudo, mas eles recebem um salário, não é isso? Sim. Só que vocês vão assim no dia a dia, não é isso? No caso? Uma coisa que é muito importante falar é que de forma alguma, entre recursos na CNC, de forma alguma alguém vai passar necessidade. Por exemplo, existem casos que tem família que está passando necessidade. É claro que a CNC vai ajudar. Mas uma coisa que a gente entende são mais de 120 pessoas. Se nós fôssemos ajudar todos, não iria sobrar recurso para os nossos projetos. Então esse é o ponto. Nós estamos doando a nossa vida, né? Então todo recurso que entra é doação, é compra de material que é para fins missionários. Então hoje, se uma pessoa, como o Matheus falou, não tem o desodorante, a gente fala, cara, pede ajuda, a gente vai prover o desodorante. Mas também a gente traz a responsabilidade para a igreja de que a missão é tão importante como estar em qualquer outro lugar. Então a gente dá essa oportunidade da igreja abençoar um missionário porque ele está abençoando a missão. O próprio Kaique, diretor-geral, ele é voluntário. Ele mesmo. Ele não recebe salário. Tudo que entra ele só administra e vai, sabe? Nós acompanhamos de perto. Ele é totalmente transparente. Ele é totalmente transparente. Então, pense só, assim, a nossa visão, né? A gente dá tudo o suporte, né? Como alimentação, principalmente para os solteiros. Tudo que, assim, o básico, né? Como a Kali falou. Mas, pensa só. Nós temos 140, 120 missionários. Cada um é praticamente de uma cidade, de um estado, de uma igreja diferente. Se essa cidade, porque é difícil ter dois de uma mesma cidade, é pouco. Cada um praticamente de uma cidade. Se a cidade ou a igreja desse um mínimo, assim, para ele comprar um pouco a mais para ele sonhar, já seria suficiente, seria um pouco mais fácil. Tem muita igreja que não apoia um missionário sequer, sabe? Se essa igreja, difícil, entendeu? Né? Entendeu a lógica? Essa então, igreja assim, é complicado, né? Tipo, tem um representante nosso. Exatamente. Tá lá em São Paulo fazendo parte desse projeto e o cara não ajudar em nada. Então, essa é a nossa visão, que a gente tenta passar para a própria igreja. A gente entra em contato, a gente conversa, acompanha de alguma forma para passar essa visão. E passamos pro próprio missionário voluntário, né? A gente fala, você chega no seu pastor, no seu líder, na sua comunidade, né? Na sua igreja,
e chega e fala o que você tem feito, fala como tem sido. Mantenha o relacionamento. De certa forma tem que cobrar um apoio também, né? Na verdade, o que a gente explica para os missionários é que não adianta ir para a missão integral e abandonar a igreja. Você tem que mandar. Hoje em dia tá tão fácil fazer vídeo. Como a gente fez aqui, diz, tá acontecendo isso, manda uma fotinha, mantenha relacionamento. Porque a gente sabe que à distância as coisas esfriam. Seja com homem e mulher, seja qualquer tipo de relacionamento, amigos, família, esfria. Então você tem que manter aquilo. A distância é difícil? É um pouquinho mais. Mas a gente está aprendendo a fazer isso, né, nessa era da tecnologia. Então esse é o ponto. Mantenha relacionamento, faça a sua parte como missionário. O que fizerem ou não, pode ter certeza que Deus vai levantar outras pessoas. Por muito tempo quem me mantinha, né, antes de casar, não era a minha igreja. Eram pessoas de fora que me conheciam de fora. Então, de algum lugar o sustento vai vir. Não cabe a nós ficar ansiosos para saber de onde. Cabe a nós confiar que ele virá. Basta fazer a nossa parte. É isso que eu imagino, porque deve ser muito louco vocês nessa correria toda e ainda ter que se preocupar com a questão pessoal de vocês, né? O desafio é não se preocupar. Não se preocupar. Exatamente. Muito bem. Outra coisa, como vocês fazem para conciliar vocês no dia a dia, como casal, e também no trabalho de vocês? Esse é um desafio, né? É um desafio muito grande, porque que nós temos que, os nossos líderes, tanto o nosso pastor pessoal, como o próprio Kaique, enfim, nossos amigos, líderes, falam muito sobre isso, porque nós precisamos. Então, por exemplo, a gente tenta, final do ano, ter um tempinho só pra gente. Durante a semana, que seria as nossas férias, né? Durante a semana a gente sempre tenta, a gente vai assistir um filme. Não, vamos sair pra jantar. Mas eu confesso que essa parte é mais difícil por minha causa, porque eu sou muito intensa. Muito ligada, então, né? eu deito, eu tô pensando no que aconteceu o dia inteiro. E como eu moro no lugar que eu trabalho, quando eu tô em São Paulo, eu fico muito acelerada. Então, esse é o maior desafio pra mim. Porque o Matheus, ele é mais calmo, eu sou acelerada do negócio. Então, quando ele deita pra dormir. Relaxa. Eu ainda fico muito tempo ligada. Aquele memezinho, né? Que a pessoa deita e na hora de dormir, o cérebro tá ali a mil. Exatamente. Aquilo dali, tem que se preocupar com isso, né? E é muita coisa online às vezes. Então, você tem que desligar o celular e às vezes não dá. Então, é um desafio. Mas nossa tentativa é semanal a isso. Tirar um tempo. Tem um escape, né? Tem que ter uma coisa só de vocês, né? Porque a gente não é assim, segunda a sexta. É muito pelo contrário, às vezes... Domingo a domingo. É domingo a domingo. Então, uma segunda, uma quarta, uma quinta, uma sexta aqui, sobrou ali... Não é o dia inteiro, né? É um período do dia. É, um período do dia. A sexta-noite, a gente vai conseguir se deitar e assistir um filme. E comer num lugarzinho um pouco melhor. Fora da missão ainda tem os estudos, né? Então é um desafio muito grande, porque o dele é flexível, o meu é todo dia das 7h30 às 10, todos os dias. Aonde estiver. É presencial, mas por conta da pandemia tá telepresencial, então isso tem uma flexibilidade muito grande. Em São Paulo. Então como vai ser o próximo semestre eu ainda não sei. Mas tem fora tudo, tem esse compromisso diário com a faculdade. Então é muita coisa, ele fala... dessa forma, mas nem sempre acontece. Esse é um grande desafio, né? Se a gente fosse falar, o Matheus, ele é muito mais flexível nisso, pra mim é um grande desafio. Eu gosto mesmo de falar dos desafios, porque não é tudo lindo. Mas mesmo com todos esses desafios, pra nós isso é a nossa vida. É o que faz a gente levantar todo dia e falar, não, vamos lá, é o nosso propósito, sabe? Também faz a gente crescer espiritualmente, né? Como pessoa também, né? E é bom que vocês tenham essa consciência da preocupação também do relacionamento de vocês, né? Porque apesar de vocês não conseguirem sempre chegar junto, né? Mas vocês sabem, têm consciência que vocês têm a necessidade de ter um tempo só pra vocês, né? Sim, com certeza. E outra coisa, vocês têm algum hobby, alguma coisa que vocês gostam de fazer fora toda essa correria? Vocês têm alguma coisa assim que vocês... Sobra tempo pra hobby, né? Exato. Ah, meu Deus. O meu hobby hoje, né, por mais que foi minha profissão, é tocar, né? Ontem a gente estava aqui numa igreja em Juazeiro, a Comu, né? É comum. E nós tocamos lá, ajudamos a equipe, foi muito bom, assim. Infelizmente eu tô um pouco enferrujada, porque muito tempo, mas toca, você fala, ainda tá aqui, né? Ainda sei como que faz, mas tocar hoje é um dos hobbies, porque não é o nosso carro-chefe. Sim, acho que tocar seria.
te acalma, né? Sim, É. e eu acho que também a gente aprendeu a atirar nesse tempo. Uma vez a gente atirou num stand, como foi relaxante. Mas não Foi uma vez, mas se é eu airsoft, pudesse, eu né? iria É sempre. aquela. De paintball. Tipo isso, muito airsoft. gostoso, nossa. É um hobby que a gente queria praticar mais, mas não. A gente foi e gostou. É, Mas é música, porque é acessível, nós temos violão. A nós- tua área é música também. sim, é violão. A dela é muito mais, ela chegou a dar aula e tudo mais. Eu dei aula nos projetos aqui. Ela dá aula desde antes de entrar no Unici mesmo, né? Eu comecei mais dentro do Unici, comecei a trabalhar mais essa parte, mas eu sempre fui envolvido na música, desde os 10 anos. Massa. Gosto bastante. Não sei se foi no teu Instagram, foi no Instagram da companhia, que eu vi a questão sobre vagas, inscrições, alguma coisa para fazer parte como voluntário É a nossa da escola, iniciativa. Instituto Unici de Missões. Hoje ela fica situada em Araçatuba, interior de São Paulo. Hoje são bolsas, né? Como eu disse, na minha época eu paguei 1.200. Hoje o que o aluno paga, se eu não me engano, é 100 ou 120 mensais e são 5 meses. A pessoa vai para lá, estuda missiologia, teologia, artes, passa por um processo seletivo. Depois a gente pode mandar o link para vocês, né? Para a pessoa conhecer o edital. Vai para lá, estuda, só arca com essa ajuda de custo mesmo, né? Porque é uma bolsa, tem professores que vão de vários lugares, alimentação, a pessoa não precisa se preocupar com onde dormir, é tudo dentro do sítio em Araçatuba. E depois disso, sendo aprovada no processo, né? Porque tem vários fatores, tem conduta, tem... na verdade, eu acho que o maior fator é a conduta da pessoa, né? Pra ver se ela realmente quer isso e tal. A pessoa fica com a gente na companhia. Tipo, a maior Nesse tempo a maior avaliação que vocês fazem é o relacionamento da pessoa Isso. durante o curso, né? Exatamente. Porque, na Interesse verdade, em si, né? não é boa em teatro, não é boa nisso, aquilo. Não precisa ser necessariamente. Muitas pessoas entraram sem saber nada artisticamente e desenvolveram lá dentro. Ou não estão mais na área artística, como nós, por exemplo. Nós não estamos à frente da área artística, a gente está trabalhando com social, relacionamento. Então, tem muitas áreas dentro do Unici, não necessariamente só o teatro, né? Vocês viram que é muito mais coisas. É bem complexo. Bem mais Sim, abrangente. então, depois disso, a pessoa vai para uma das nossas frentes e serve com a gente como missionário integral. É até do tempo também da pessoa descobrir se é isso mesmo que ela quer, né? Pode ser também. Exato. ela pode até voltar atrás, né? Com Sim. certeza, porque é desafiador, né? Como a gente falou muito, tem gente que chega no final do curso e fala muito legal, muito bacana, mas não é pra mim, né? Acontece. É raro porque, na verdade, muitos já vão com essa convicção, maioria. mas acontece, né? Acontece. É normal, muita gente passando. E continuando aqui sobre vocês dois, quando vocês decidiram continuar no CNC, e a família de vocês? Teve alguma barreira? Como eu dificuldade? disse, como eu comecei muito cedo, foi natural para todos da minha volta. Então eles sabiam que em algum momento eu iria para longe e não ia mais voltar. Já para o Matheus foi um pouquinho diferente, né? Sim, porque ainda mais sendo homem, provedor, como que você vai prover? Como que você vai ser aquele que mantém a sua casa? E meu pai, ele é um exemplo de homem incrível, assim, muito batalhador, muito trabalhador. E esse sempre foi a preocupação dele. Filho, como que você vai manter, como você vai sobreviver, e seus sonhos, e uma faculdade, e isso e aquilo. E é legítimo, tem razão, sabe? Além da saudade, né? Da saudade da família, principalmente meu pai, minha mãe e meu irmão, que somos bem próximos. A saudade, assim, bate muito forte. Então, teve uma preocupação que durou muito tempo, que durou durante o nosso ano de preparação do casamento, né? Desse tempo que a gente contou, e dura até hoje, de certa forma. Então, tanto a saudade quanto a preocupação, com certeza, assim. Não teve resistência. Meus pais, eles sempre falaram, segue seus sonhos. É seu sonho? É o que você deseja? Vai fundo. Só que tem essas preocupações. Eles querem o melhor, né? Os pais sempre querem o melhor para os seus filhos. Então, teve sim. Então, uma barreira, saudade. A saudade para mim também, porque a gente tem que se fazer forte para eles, para falar, aguenta um pouco a saudade, a gente vai se ver e tudo mais, que a gente fica normalmente assim, praticamente o ano todo sem se ver, dependendo do ano. E só que da minha parte tem que esconder um pouquinho e quando volta para casa assim. Eles são muito apegados, né? É, o Matheus bem foi difícil. criado nesse ambiente familiar, que é uma coisa que pra mim já foi um pouco diferente, porque os meus pais se separaram, a minha mãe super guerreira, trabalhando muito, então eu já fui muito criado com a minha avó, minha mãe chegava tarde do serviço, já fui muito precoce, já comecei a dar aula muito cedo, foi uma coisa mais diferente. O Matheus, Mais independente, né? eu fui muito precoce nesse sentido de independência. O Matheus, ele foi criado nesse ambiente. Ficava, pai, vamos dizer assim, mãe. mais fácil de
ficar voltando. Desapegar, entre aspas, né? É. O Matheus, ele, Agora... tanto que quando eu conheci a família dele, eu falei, isso é um ambiente de família, né? Porque eu achava que o Matheus, ele tava me enganando pra me conquistar. Que era mentira, que ele não era educado, que ele não lavava a louça sempre, que era coisa pra eu conquistar. Quando eu fui na família dele, eu falei, não, ele é assim, porque o ambiente é assim, né? E aí eu vi que é totalmente diferente da minha criação. Então tem esses desafios mesmo, por conta disso. Que é muito bom, né? Ter uma família presente, unida, só que acompanha. Então, sim. Uma estrutura, né? Então a resistência foi disso, a saudade e a parte da preocupação financeira, que é super legítima, né? Então tem que batalhar muito, assim, a gente acreditar muito, ter muita fé pra tentar acalmá-los, né? Mas hoje eles apoiam muito, eles amam o que a gente faz, admiram muito o que a gente faz, né? Me diz uma coisa, vindo agora para o CNC, que eu não entendi ainda essa parte. Vocês são muito engajados na parte dos missionários, não é isso? Sim. Mas na parte do espetáculo, vocês chegam a participar também? Nós a atuar? Como eu disse, aqui em Juazeiro a gente participou da peça Hospital de Bonecas. Sim, isso. No nosso noivado nós apresentamos também por um período em Belo Horizonte. Foi até que tu falou da questão da arrecadação, a venda dos copos. Depois de casados, nós fizemos um período em Mato Grosso do Sul e São Paulo. E aí depois disso a gente já voltou para o Instituto Inici, que nós éramos coordenadores ali da escola. Depois disso, que é a parte que a gente gosta mais, para falar a verdade. Dessa parte de coordenação, de social, então a gente ficou... Vocês acompanham o pessoal que está entrando também? Questão da aula? Na época sim. 2019, 2017, 18, 19 sim. 19 para 20 não, porque a gente teve um recesso de um ano. Nós decidimos sair do instituto para cuidar mais dessa parte que aí sai da escola e abre para todos os missionários. Então a gente está mais nisso hoje. Fora que também agora a gente vai vir coordenando para o Sertão para trazer essa equipe e fazer acontecer para que eles andem também aqui com o projeto. Esse projeto do Assaré e Potengi, né? Isso. Eu acho que um fator, porque é muito puxado para vocês, né? Eu acredito que é bem dificultoso mesmo, mas eu acho que um ponto positivo é que vocês conhecem muitos lugares também, né? Sim. E pessoas novas, na né? verdade, a gente não conseguiu turistar muito, né? Porque, por exemplo, uma coisa é você ir conhecer as praias do Nordeste. A gente não teve essa oportunidade ainda, mas muitos missionários vão para Fortaleza, para as igrejas de lá, e tem essa oportunidade de conhecer alguns pontos turísticos e tal. Nós ainda acho que ir para falar, um dia de turismo. Não, acho que Belo Horizonte a gente conseguiu conhecer alguns pontos turísticos. Mas hoje, como a gente está muito no social, a gente fica mais nos interiores, né? Então, mas conhecemos muitos lugares. Por exemplo, já fomos para Paraná, já fomos para Belo Horizonte, Ceará. Já fui para Roraima. Mas tem missionários lá que conhecem todos os estados, né? Que tá tanto tempo. Todos os estados do Brasil. O Brasil todo. O Brasil todo, então. Eu acho que o que deve ser muito bom é isso, é que você tá sempre se locomovendo, né? Você não fica parado, isso é muito bacana. Quem gosta de rotina sofre um pouco. Eu não gosto, né? Eu gosto dessa vida assim, tipo, cada dia é um dia. O Matheus já gosta um pouquinho mais, então a gente já vê que pra ele gosta de uma rotina pra se coordenar, mas se adaptou também. Adaptou, tem que adaptar, né? Mas é bom que é dinâmico, você não cansa, você não fica ali sempre, né? Você sempre tá... Fica uma monotonia, né? Sempre dinâmico, é legal isso. Que também não significa que não dá pra cair na rotina, porque não ter rotina também pode virar uma rotina, né? Isso. Mas é diferente. Tem algumas coisas que são rotinas, mas sempre vai ser em lugares diferentes, né? Pode ser também. Vocês falaram que tinha um projeto aqui até 2018... Aí depois veio um pessoal, acho que até o coordenador viu a questão do futebol, que aconteceu aquela parceria e tudo. Aí ele voltou para São Paulo, eu acredito, e lançou esse projeto, esse futuro projeto que ainda vai sair para Assaré e Potengi. E tipo, deixou em aberto para quem quiser se abraçar, ou ele já coordenou para vocês. Vocês já tinham passado aqui. Exatamente, foi essa a situação. Ele falou, acho que as melhores pessoas nesse momento já conhecem, amam o lugar, porque é muito importante você ir para um lugar que você ama. E nem todo mundo ama. A gente tem um amigo, não sei se ele vai ver isso, mas o Diego Vidal, que ele gosta do urbano. Ele veio para cá em 2016 e falou, não gosto de interior, não gosto, eu gosto de urbano. Saudade de poluição, ele falou. Que é uma pessoa muito urbana, então tá tudo bem. Tem demanda também no urbano, né? Então, cada um tem que ir pra região que ama. Exatamente.
Massa, E vocês gostaram bastante dessa região aqui? Sim, Demais. né? Na verdade, hoje a gente volta, a gente vai ali para a região do Gavião, dos sítios ali, a gente tem muitos amigos, muitos alunos. A gente se assusta como eles estão grandes e como eles lembram de cada aula. A gente tinha uma casa de cultura no Catolé, que é um dos sítios ali também, que a gente dava aula, eles lembram, eles mandam mensagem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. A gente visita também. Parece que foi semana passada. Então a gente vem pra cá, vai almoçar na casa de um dos alunos e vê o pessoal na rua. É muito gostoso porque a gente criou família aqui, sabe? A gente tem com quem contar. A gente sabe que em Juazeiro a gente sempre vai ter um lugar pra passar e trocar. Vai ser acolhido, né? Sim, a gente só voltou na época, a gente ficou um ano aqui no total, mais ou menos, só voltou por outras demandas em São Paulo, senão a gente ficaria aqui por Fazer igual algum bom tempo. o projeto lá que a gente gravou com a Nil e a Dé. Disseram que vieram, era de São Paulo eles, o casal também, vieram fazer uma missão aqui. Pensaram que ia passar pouco tempo, já tá há 15 anos já. Olha, Eles disseram que quando vieram pra cá, que já sabiam que já tinha decidido o destino, era que era aqui, eles acharam que quando chegasse aqui ia ver todo mundo andando de jumento, pra cima e pra baixo. Pela Como a visão gente que, vê pela visão que o pessoal tinha. Aí quando chegou viu que é então. totalmente diferente Sim. e abraçou a causa. Tá. Sim. Tá até com um projeto, como eu tinha falado também, lá em Potengi. Eu posso estar Bacana. enganado, mas acho que é a Vila Alecrim, o nome do Acho lugar que lá. é 7 Que quilômetros bacana. a gente viu lá. É bem A interessante. gente ouviu também. falar desse casal, né? é muito bacana. Quer conhecer Matheus e Thalissa, eu sei que a gente não manda no nosso destino e nem no nosso muito menos no nosso futuro, mas tipo, qual a ambição de vocês? Onde é que vocês querem chegar, tanto pessoalmente como profissionalmente? Qual a meta de Tem vocês de um- vida? Sim. E se vocês têm, lógico, né? Sim, Deve sim. ter, né? Hoje o meu sonho é me formar, né? Porque assim, eu entendi que eu curso psicologia. Psicologia, além de um curso muito completo, eu também entendi que é vocação. Então, mesmo não tendo a formação, eu já estou muito nessa área, né? Não atendo, claro, mas o aconselhamento é muito presente na minha vida. Desde sempre, desde muito nova. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que as pessoas chegavam muito a mim nessa questão de aconselhamento na escola, na igreja. Sentir à vontade para conversar. contar Então, sobre- hoje, com 2 anos de faculdade, eu já vejo que mudou muito a minha forma de liderar, né? Então, meu sonho é formar nisso e trabalhar na missão com isso Formar também. em Psicologia. Psicologia, né? Psicologia. Se você quiser uma cobaia, tem um aqui, viu? Preciso de uma sessão. Então, o meu sonho pessoal, né? Que é terminar isso e poder trabalhar com mais excelência ainda nessa área. Como casal, a gente quer muito alcançar a nossa família, né? Ter uma família estruturada, mas eu acho que antes de ter a família, o nosso sonho pessoal é ter a nossa casa. Para ter onde voltar, a gente ama estar com a família nós amamos vocês, mas é diferente, família consome a gente nas férias, que eles estão com saudade, quer conversar, quer levar a gente nos lugares, e a gente só quer ficar um pouco Eles só tranquilo. Então, quer- ter o nosso lugar de refúgio, de descanso, de ter as nossas coisas, que nós temos, né? Por exemplo, geladeira, fogão, a gente tem. Mas ter a nossa casa, tá tudo na bala. A gente quer ter a nossa casa para ter o nosso filho. Esse é o sonho pessoal, Entendi. a nossa ambição como casal. Hoje Pessoalmente, realmente, como casal e pessoal é isso. Ter nossa casa, eu concordo totalmente. Porque a gente mora na base, é incrível, é legal, só que é como se você morasse no seu trabalho, assim, Tô de certa entendendo. forma, né? É É diferente. um pouco estranho, né? De certa forma, né? É diferente. Mas assim, profissionalmente, uma área que a gente acabou não abordando, porque é muita coisa, né? Mas um sonho que é mais meu, assim, desde solteiro, é a questão dos refugiados. A gente falou um pouco da IKMR. Então eu tenho trabalhado, estudado sobre refugiados, sobre principalmente o Oriente Médio, desde 2015, 2014. Eu tenho estudado sobre isso, me preparado sobre isso. Tanto que o curso que eu estou fazendo hoje na faculdade, Relações Internacionais, é visando isso. Estuda realmente sobre as relações dos países e estuda sobre migração, que é a migração forçada, que é sobre os refugiados. Então, eu já tive algumas experiências, conheci alguns trabalhos, tem a IKMR que nós apoiamos, mas o meu desejo é conhecer o Oriente Médio, desenvolver um trabalho lá, não morar provavelmente, mas desenvolver um trabalho bem bacana, alcançar aquela população que são assim, são muitas pessoas, são cerca de 80 milhões de pessoas que são forçadas a sair das suas casas por um motivo de perseguição, por uma guerra ou por alguma outra causa, né, que force eles a saírem de casa.
Então a necessidade é muito, muito, muito grande, principalmente no Oriente Médio. Então um sonho profissional meu a longo prazo é isso. Então tenho me preparado para isso mesmo. É importante dizer que essa questão dos refugiados sempre foi muito latente no Matheus. Quando eu conheci ele tinha 17 anos, os meninos chamavam ele de homem-bomba, porque ele sabia de cor a lista dos 10 primeiros países mais perseguidos questão de religião do mundo, ele sabia de cor. Então sempre foi muito latente. Aí um dos meus receios de casar ou namorar com ele é: eu não quero trabalhar com lugares perseguidos. Nunca foi presente em mim. Mas aí eu fui me envolvendo. A gente teve uma mentoria com 5 refugiados em 2018, né? Que a gente foi levar eles num evento em Maringá, que chamava Teen Street, um evento de jovens. E aí eu falei: eu acho que rola, porque ele é dessa parte do fazer acontecer o burocrático, eu sou mais do relacionamento. Então as meninas já chegaram a mim. Algo que casa, né? Eu falei: não é tão distante, porque eu falei, eu não domino a língua, não domino a cultura de lá. A gente almoçou na casa de um casal paquistanês, era tudo apimentado, eu chorava, assim, ó. Diferente a cultura, né? Porque pra mim a comida... Tá bom, eu botei um pouquinho de pimenta aí. Missionário come tudo, mas não é bem assim. Não é tudo que agrada, né? Ele já tem um paladar bem mais forte pra isso, mas quando a gente não recusa. Eu chorei escondida, né, por causa da pimenta. Então, sempre foi muito latente. Só que, como casal, a gente entendeu que nós somos muito novos. E para alcançar um lugar de tanta dificuldade cultural, a gente vai passar por muita coisa pra gente amadurecer nisso. Hoje eu iria com ele, já não é mais como antes de casar. Então, vocês viram que a gente fala coisas diferentes, mas um comprou o sonho do outro. Até porque o que a gente tem feito hoje, né, que a Thali falou, sobre o cuidado pessoal, né? Nós cuidamos, principalmente ela, mas eu estou apoiando também isso. Cuidamos das pessoas. Então, assim, porque a gente falou das dificuldades e coisas boas, mas é difícil. É uma carga mental, psicológica, emocional. Você está longe da família, você escuta muitas coisas, pessoas desabafando, você ajuda pessoas em dificuldade, você vai nas ruas, você vive coisas boas. É muita coisa. Então, nós precisamos. Então, a Thali faz reuniões online, né? Porque o pessoal tá viajando, aconselha, liga, dá atenção, ajuda muito, principalmente o curso de psicologia vai ajudar nisso. Mas eu penso nisso nos líderes que estão fora do Brasil, sabe? Os líderes que estão num contexto abandonados, como a gente contou, infelizmente, por algumas igrejas. Não voltou, tá 2 anos fora do Brasil, tá 3, 10 anos, a igreja esquece, acaba esquecendo, troca o pastor, troca o líder, esquece. É por isso que o nosso coração é repleto de gratidão. Porque é isso que a gente falou da provisão, gosto de um tênis, alguém vem sem saber e fala, isso é pra... Muita gente não tem isso. Em lugares de extrema pobreza, escassez, não passam por esse cuidado que a gente tem. Então, é isso que motiva o nosso coração e enche de gratidão, porque a gente tem um cuidado diferenciado aqui no Brasil enquanto missionário, sabe? Exatamente, aí o nosso sonho acaba sendo esse também, apoiar esses líderes que estão esquecidos, abandonados, todo lugar. Estão lá fazendo um projeto, ajudando a sociedade ali, mas tem suas guerras pessoais, né? Exatamente. Tem suas guerras ali que o pessoal nem imagina. Exatamente. O que me chama a atenção em relação ao que o Matheus falou, é que tipo, o bacana, assim, em certo ponto, o bacana é você conhecer etnias e culturas diferentes, né? Sim. Mas só que eu falo assim, mas numa visão meio fabulosa, né? Que vê tudo maravilha. Só que no teu caso, tu vê muita coisa que choca, né? Sim. Principalmente essa questão dos refugiados, né? Que é totalmente diferente. O bom é de você conhecer pessoas novas, culturas novas e tal, mas também você tem um impacto muito grande ali para a realidade das pessoas, né? Sim, com certeza. E não é fácil, né? Então, assim, por exemplo, no Oriente Médio, a maioria é muçulmana, por exemplo, lá, falando dessa região. E é muito legal, eu gosto de conhecer sobre a cultura, gosto de conhecer sobre a religião, para entrar naquele contexto. Só que não é fácil trabalhar. Tem os desafios, tem as barreiras, tem os preconceitos de ambos os lados. Isso acontece, então, realmente eu gosto de conhecer novas culturas, novas línguas, tenho estudado, gosto muito. Mas realmente, olhar tanto pelos desafios que eles enfrentam, quanto os desafios que nós enfrentamos para ajudar aquelas pessoas. Então, tem que pensar dos dois lados, realmente. É desafiador. Então, e a questão da comunicação também, eu acho que tu já domina isso também, né, Matheus? Tenho estudado muito inglês e espanhol, porque o meu desejo é estudar árabe. Só que eu gostaria de ter esses dois. Então, o espanhol
nós trabalhamos com venezuelanos em 2018, nesse bolo todo que a gente comentou. Enquanto ela estava em Angola, eu trabalhei ajudando venezuelanos que estavam vindo daquela crise terrível que aconteceu na Venezuela, estavam passando muitas dificuldades. Fizemos um projeto, uma campanha, fui lá para Roraima, conheci vários, eu passei uma peneira, infelizmente, né, naqueles que a gente poderia trazer para São Paulo, trouxe 7, e aí nisso a gente ajudou, ensinou português e conseguimos enviá-los para algumas regiões. E aprendeu muito mais o espanhol também. Né? E aprendi muito mais porque espanhol. Na prática fica bem muito melhor, mais né? Fácil isso. E aí eu tô ralando no inglês porque eu nunca saí do Brasil, né? O foco sempre foi muito no Brasil, mas eu preciso, então eu tô ralando no inglês. Mas o Matheus tem muita facilidade com línguas, que é uma coisa que eu não tenho, que eu fico assim, porque a gente tem aptidões diferentes, ele ele desenrola muito fácil nas línguas, né? Enfim, é uma coisa que é bom de pontuar, porque ele tá na área, né? Ele tá estudando sobre isso e tal, então é uma coisa que já criou um mapa na cabeça dele, parece, assim. Mas tem que dedicar muito, sabe? Porque às vezes algo, entre aspas, simples, que é a língua, a gente não tem e vira uma barreira, a gente não pode ajudar. Então eu penso muito nisso, então eu quero ficar assim, fera no inglês, no espanhol eu já tenho um pouco mais de facilidade para desenvolver, por exemplo, árabe, diálogo, né? Enfim, um diálogo bom, francês é importante. É uma coisa que eu estava até pesquisando esses dias, alguma escola que tivesse um pacote assim acessível para mim, sabe, para conversação. Sim. Porque é o que, assim, a série, essas coisas assim eu assisto, eu até consigo entender em tudo, mas só que eu já tentei até o Omegle também, só que quando entra alguém eu já esfrio logo, aí acho ruim pra caramba. Mas outra coisa, curiosidade, a questão da imigração, dos refugiados, quando eles vêm para o Brasil, não tem burocracia não, né, no nosso país, no caso, ou tem? Tem burocracia, tem. Porque assim, tem a burocracia lá no país deles, depende do país, e tem burocracia aqui. Os países que são vizinhos, como a Venezuela, que no caso aqui, a Venezuela tem alguns colombianos que pedem refúgio, enfim, mas a maioria hoje é a Venezuela, desde 2017 e 2018. Não tem muita burocracia, eles passam, entram com pedido na Polícia Federal, eles podem entrar tanto com visto temporário, né, de permanência temporária aqui de 2 anos, que pode renovar, tanto como refugiado mesmo, que aí é permanente, né, não precisa renovar. Então é um pouco mais fácil, por isso que entraram muitos venezuelanos, assim, os números eu não consigo nem dizer exatamente, assim, são até na época também, a gente já está começando a ver muitos venezuelanos, meu Deus, assim, sei lá, 300, 500, 400 mil. Tinha uma família, não sei se eles ainda estão lá, mas bem ali quando você passava no shopping, ele estava bem ali na esquina do shopping, passaram acho que uma semana ali com a placa pedindo emprego, ajuda. Sim, em Roraima é absurdo, eu fui em 2018 no ápice, é absurdo, assim, o nível, sabe? Muita gente e muita pobreza e muita na fronteira ali. Muito terrível, sabe? Que eu vi, as cenas que eu vi lá na fronteira não tem como explicar. Mas para os sírios, por exemplo, que é hoje o país que mais produz, vamos assim dizer, que mais tem refugiados é a Síria, né? Muito perseguido aquele povo, né, cara? Muito oprimido, muito complicado a questão política lá, né? Só que é muito burocrático. Os sírios que chegam no Brasil ou venderam tudo para conseguir pagar para a passagem. Eles têm que ir até o consulado, né, a embaixada brasileira, entrar com o pedido. Tem toda uma burocracia, muito dinheiro, muita dificuldade. A passagem é cara para vir para o Brasil. Então, até chegar no Brasil, os sírios, eles têm que vender muita coisa, ou eles eram bem de vida lá, mas sofriam perseguição da mesma forma, né? Sofriam com a crise. Então, quando é outro país, é mais burocrático, resumidamente. Quando é fronteira com o Brasil, é um pouco mais tranquilo. Então, colocando na balança, Matheus, em relação aos sírios e aos venezuelanos também, e todos os outros que vêm, tu ainda acha que o Brasil é um país vantajoso, é um país bom para receber? Demais. Tem países que são fronteira com a Síria, por exemplo, que alguns até recebem uma boa quantidade, mas as políticas para os refugiados são péssimas. Muito burocráticas. Então eles não podem ter acesso à educação, eles não podem ter acesso a muita coisa, à saúde. Agora aqui no Brasil, o refugiado chegou, ou o migrante forçado, porque alguns não gostam de se chamar de refugiados. Eles conseguem um visto temporário, mas eles estão passando muita necessidade. Então o migrante forçado. Esse migrante, ele já consegue tirar o CPF fácil. Ele consegue com o CPF consegue uma carteira de trabalho fácil. Consegue uma habilitação um pouco mais fácil.
consegue acesso à educação, Acesso à saúde, né? a saúde, chegou no SUS, consegue. Chegou numa escola, fala, olha, eu tô com uma criança aqui de 7 anos, não precisa falar português. Ó, tô com essa criança, chegamos no Brasil, ela precisa estudar. Ela vai ser colocada ali, a obrigação. Hoje o refugiado, o migrante forçado no Brasil tem muitos direitos, muitos. Ainda pode melhorar, mas ainda assim tem muitos direitos. Eles conseguem revalidar o diploma com um pouco mais de facilidade hoje. Eles conseguem muitos recursos, fora a grandiosidade do Brasil, né, que tem muitas possibilidades. Então hoje tem refugiados que estão fazendo história no Brasil por conta disso. Eu acho, nessa parte, eu tenho muito orgulho do Brasil, sabe? Porque, tipo, ninguém sai de casa porque quer. Exatamente. Ele tá sendo forçado de alguma forma ali, né? Eu só não tenho coragem de usar a camisa da seleção, por enquanto, mas tudo bem. Pois é, e ainda assim, tem muita gente... Cenário nacional. Né? Muita gente ainda acha que estão roubando emprego. Mas, assim, quando você vê os números, não batem. Tem muitos desempregados, eles não batem o número de refugiados com o número do Brasil de tudo, sabe? Não tem como. Então, assim, eles não estão roubando espaço, muito pelo contrário. O que os refugiados estão fornecendo pra gente é muito mais vantajoso, assim, não que a gente tenha que olhar só a vantagem, mas eles contribuem muito, eles têm suas profissões, eles só precisam de oportunidades, só precisam de ajuda, de um pouco de paciência, que com certeza o Brasil já é marcado por muitas etnias, por muita gente, né, de fora. Então, eu acho que essa onda a gente só tem que abraçar, dar oportunidade e fazer o que o Brasil sabe fazer, né? Que é receber bem. Acho que o único lado negativo nessa questão do refugiado é algumas notícias que eu vi que algumas empresas ou empresários acabam, não vou falar escravizando, mas... forçando, né? Aproveitando. Se aproveitando porque tem um pessoal que vem de fora e arruma um emprego, paga um mínimo do mínimo. Tanto em Roraima quanto em São Paulo, que foram os contextos que eu vi mais, mas isso acontece em todo lugar, eu vi muito disso, infelizmente. Tem algum órgão, Matheus, que consegue fiscalizar? Deveria ter, né? O próprio órgão trabalhista já resolveria. Não precisa ser um órgão especial para os refugiados. O próprio órgão, os direitos trabalhistas mesmo, já conseguem. Só que assim, eles se sentem ameaçados, porque eles precisam. Não querem perder. Só que assim, em muitos lugares, como na fronteira, por exemplo, para limpar uma casa é R$100. Pro venezuelano é 30. Pra venezuelano é 30. Caramba, pintar uma parede. Exploração total, né? Então, isso em São Paulo também. Então, por exemplo, o Brasil fez um negócio muito legal, que colocaram nos aviões, né, militares, fizeram a interiorização dos venezuelanos. Muito bacana. Ajudou muita gente. Colocaram no avião e distribuíram para não ficar na fronteira, que na fronteira já está saturado. Em um lugar só que aí muitos chegam, por exemplo, em São Paulo e vão trabalhar em situações terríveis. Então precisava de uma fiscalização nisso, peca nisso. Claro, os brasileiros passam por isso, também passam, mas o número de bolivianos, venezuelanos que sofrem, por exemplo, em São Paulo, lá no centro, trabalhando 18 horas por dia, o número é muito grande. Mateus, eu acredito que até um projeto também federal, tipo, vamos pegar o pessoal aqui, vamos jogar lá, vamos colocar lá no Ceará. Algum projeto, parceria com alguma empresa do Ceará, alguma coisa para trabalhar um estágio, algum período, para poder ajudar, né, o pessoal. Seria incrível, seria muito bom, muito necessário. No São Paulo já tem muito. Eu não posso dizer assim, tem muitas ONGs incríveis, a Missão Paz, enfim, muitas ONGs, a IKMR, que dá muitos apoios, mas ainda assim não dá conta. Muita gente acaba sofrendo essas questões. Matheus, pegando um pouco do que tu falou, que eles não atrapalham quando entram, mas o que é que tu acha em relação a esse meio que conflito que dá? Porque, tipo, eles estão entrando, e no Brasil a gente passa por um momento que emprego também não tá essa maravilha. Vamos falar a verdade, o governo está... Sim. E esse conflito que dá dessa falta de emprego que está tendo, a gente está até vendo a uberização, que está ficando até cada vez pior, que até a gasolina está aumentando por causa do dólar e aquela bola de neve toda. Sim. E tu acha que tem um impacto que seja difícil tanto para os estrangeiros que estão entrando, como para os brasileiros? Tu acha que tem alguma dificuldade ou dá para encaixar todo mundo se trabalhar direitinho? Eu acho que assim, a gente às vezes olha pro básico, assim. Por exemplo,
tem aqueles números altíssimos de desemprego e está chegando mais venezuelanos. A gente se apega muito aos números, né? Só que a gente não vê a conta de tantas vagas que tem, só que não tem pessoas capacitadas. Mas tem muitas vagas e tem algumas vagas que as pessoas não são capacitadas. Então esse é um ponto. E vem venezuelano capacitado, eles só precisam revalidar o diploma, é um processo um pouco chatinho, ou estudar aqui no Brasil, e às vezes eles estudam, se formam e conseguem pegar uma vaga que estava sobrando porque não tinha brasileiro capacitado. Então isso acontece. Então assim, nesse choque, a conta não é simples assim. Tá chegando 200 mil venezuelanos. Não é tão raso, né? Não é tão raso. E outro é que muitos venezuelanos estão empreendendo o que os brasileiros poderiam fazer também, sabe? Então eles chegam, formam uma banquinha, começa a vender uma coisa, começa a vender outra, dali a pouco tem um mercadinho, tem uma coisa que um brasileiro poderia. E alguns venezuelanos e sírios, eles dão emprego para os próprios brasileiros. Então o estrangeiro tem dado, em alguns casos, empreendido, né, sendo empreendedores, empresários, e dá emprego para o próprio brasileiro. Então assim, eu acredito que não. Eu acredito que a conta, se a gente vê de longe, rasa assim, parece que não bate. Mas muito pelo contrário. Dá para encaixar todo mundo, né? Dá para encaixar. Com muito cuidado, com muita paciência, mas dá para encaixar, eu acredito. Tu acha que esse cenário que a gente vive agora, da imigração e tal, se assemelha muito a cena dos Estados Unidos? Tem muito brasileiro que tem sonho de ir para lá, lógico que ponderam daqui que eles vêm por obrigação, né? Sim. Só que tem muitos brasileiros que vão para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor lá. Tu consegue relacionar alguma coisa assim, esses dois cenários? É um pouco difícil, porque o brasileiro, quando ele vai para os Estados Unidos, ele não consegue essa questão do refúgio. Exatamente por isso. Por quê? Para a pessoa ser considerada refugiada, ela tem que estar numa situação de vulnerabilidade muito grande, de algum tipo de perseguição política, religiosa, ou uma guerra civil, por exemplo, né? Então tem que ter uma vulnerabilidade que no Brasil, em algumas regiões tem, mas não é algo generalizado. Então, por exemplo, na Venezuela é generalizado, o país está em crise. No Brasil, uma crise que é muito mais, que a gente fala crise do Brasil, mas não se compara com a Venezuela nem com a Síria. Que na Síria, por exemplo, tem refugiados que contam sua história e falam, eu fugi da Síria porque caiu uma bomba na minha casa. Caramba. Literalmente, sabe? Isso a Venezuela surreal, perdão, né? Surreal. Então, assim, ou meus pais foram mortos na minha frente. A gente não tem noção, né? Na Venezuela, eles falaram assim, a gente teve uma situação aqui no Brasil, mas lá é normal a pessoa comer lixo. Então eu vim pra cá, pro Brasil, porque meus filhos estavam comendo lixo todo dia. Procurando lixo, na verdade, né? Pra comer. Então, assim, não se compara. No Brasil tem as suas regiões muito críticas, mas é algo generalizado lá. É coisa que acontece em todo local lá. Então, eu não consigo comparar muito próximo com o brasileiro que vai para os Estados Unidos. Que o brasileiro é um migrante, é uma migração. Ele vai atrás de um desejo, né? Na verdade, né? Geralmente é assim, né? Um sonho americano. Exatamente. E agora, já os refugiados são necessidade mesmo. Necessidade. É que assim, quando a gente fala migração forçada, é um negócio assim muito pesado, que o Brasil ainda não sabe. Por mais que às vezes a pessoa... Esperando que não saiba, né? Esperando que não saiba, exatamente. Então realmente... mais 4 anos do mesmo aí pode ocasionar muita coisa aí. Na Colômbia, por exemplo, tem... Deveria aceitar, né? Para ser refugiado por causa daquele bendito lá. É muito complicado. Por exemplo, na Colômbia, eles ameaçam em outros lugares também, mas aqui do lado, ameaçam com a arma na cabeça mesmo. Eu vou matar toda a sua família se você não pagar tanto. Então, assim, é uma pressão muito diferente, né? Uma pressão muito grande, assim, que acaba sofrendo lá. Só essa questão, voltando um pouquinho para essa questão do projeto que vocês vão iniciar, tem alguma data prevista já? A nossa previsão é iniciar junto com o ano letivo, né? As nossas atividades retornam dia 19 de janeiro, das férias de todos os missionários, e que aí a gente vem e início, meados de fevereiro, que é quando vai começar também as atividades escolares. A gente vai trabalhar talvez com contraturno das escolas, e aí essa é a previsão, que a gente volte para cá no final de janeiro. Vocês fazem essa parceria também com as escolas, tipo, para participar do nosso projeto tem que estar engajado na escola? Na verdade, a gente ainda vai sondar como é que o público que vai, né? A gente sabe que vão muitas crianças, muitos jovens, mas um dos princípios para ficarem é estar estudando,
Eu lembro que, porque nesse paralelo todo, eu já joguei futebol semi-profissional em um momento da minha vida, né? Também? Sim, até os 14 anos. Então tu era boa de bola. Aí a seleção Sim. perdeu outra marca. Não, Pois aí eu é. tive que em um momento escolher ou música ou futebol. Eu escolhi música. Não me arrependo, porque é muito sofrido, vocês sabem que as mulheres, enfim. E aí eu lembro que o treinador na época, ele me admirava muito porque eu era uma das únicas que apresentava boletim escolar, né? E aí me marcou, porque era muito prazeroso mostrar que realmente eu estava engajada com a escola. E isso é um dos princípios que a gente tenta levar. A gente sabe que é diferente, que aqui não tem o boletim muitas vezes em mãos, mas que mostrar para eles essa importância, porque muitos não vão ou vão por ir, enfim, vocês sabem né, como é que funciona. Então esses princípios de estar estudando, de como se trata em casa, o que a gente fala, tem no Instagram, né, do projeto que vai começar, que chama Casa Nici Underline, que é transmitir valores e incentivar sonhos e anunciar a verdade que a gente prega e que a gente acredita, né? Que é essa verdade sobre o amor que nos transforma e que nos alcançou primeiro. Então, transmitir esses valores e anunciar essa verdade e incentivar os sonhos deles, que foi como o Matheus falou no início, que a gente sabe que são muitos, mas precisam de incentivo, né? Muitas vezes eles sonham, mas não tem incentivo e param de sonhar. Então, incentivar esses sonhos. O pessoal que está acompanhando e que quer conhecer os projetos, a gente vai deixar na descrição, tanto da companhia NC, como do projeto na Angola, esse projeto que está iniciando aqui também, no Sertão. E uma coisa que eu esqueci também é o canal de cortes, primeiro link na descrição, a gente vai pegar os melhores momentos desse bate-papo e deixar lá no canal de cortes para o pessoal acompanhar também. Legal, ótimo. E tem alguma consideração? Eu queria agradecer por vocês terem aceito e foi satisfação conhecer vocês e parabéns pelo trabalho. Obrigado. E se vocês quiserem deixar algum recado, algum salve, algum alô pra galera, pode ficar à vontade. Obrigada a nós pelo convite mais uma Muito vez. obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Se vocês quiserem conhecer mais os nossos projetos, clica aí nos links. Acho que o nosso perfil também está lá. Qualquer coisa, como participar, como contribuir, como ajudar. Mesmo quem é aqui da região quiser conhecer presencialmente o projeto, entre em contato no DM com a gente vai trocando uma ideia. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Muito obrigado. Obrigado a Queria vocês também. apadrinhar o projeto. Também. E desde já, as portas estão abertas. Da próxima vez que estiverem por aqui, pode colar com a gente. Viu? Ótimo, Por favor. muito bacana. Eu fiquei Vai ser um prazer. até conhecer mais o projeto. E tem muito mais assunto, é porque o tempo é curto, mas tem muito mais assunto pra gente conversar. Certeza. Agradecer Demais. novamente por ter aceito o convite, ter Obrigado. vindo e gratidão. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu vocês aí que Valeu, estão pessoal. acompanhando aí até agora. Se inscrevam, né, man? Se inscreve, fortalece, compartilha esse bate-papo com outras pessoas para conhecerem esse projeto também. E obrigado. Valeu. Vocês gostaram, pessoal, do bate-papo? Top. Demais.